Na noite escura de uma pequena cidade, uma garotinha estava orando no andar de cima. De repente, ela ouviu a voz da avó do lado de fora da janela. Imediatamente puxou a cortina e viu que era sua querida avó lá fora. A avó disse que estava com frio e queria entrar para se aquecer. A garotinha inocente não desconfiou de nada e estava prestes a abrir a janela quando sua mãe subiu correndo, mas já era tarde demais. No dia seguinte, o marido bêbado voltou para casa e viu muitas pessoas em frente à sua casa, pensando que talvez fosse alguma festa. Assim que chegou, um policial chamado Steven saiu de dentro. Steven imediatamente foi até o marido e lhe deu um tapa. Depois questionou por que havia crianças na casa, mas a janela não estava pregada. Antes que o marido bêbado pudesse explicar, Steven o arrastou escada acima. Assim que entrou no quarto, o marido viu uma cena horrível. A esposa estava morta tragicamente ao lado da cama e o corpo da filha tinha todos os órgãos arrancados. O marido bêbado despertou para a realidade e sentiu um arrependimento profundo. Ele não ousava olhar diretamente para a esposa e a filha. Steven ficou furioso e quis atirar nele ali mesmo, mas ao pensar que o homem acabara de perder sua família, não teve coragem. Ele ordenou que seus subordinados colocassem o marido na prisão para aguardar julgamento e deixou o funeral a cargo do padre. Acontece que essa era uma cidade cheia de coisas estranhas. Sempre que o sol se punha, Steven tocava um sino continuamente. Quando os moradores ouviam o sino, eles imediatamente voltavam para casa, fechavam as portas e tocavam suavemente uma pedra negra como de costume. Eles faziam isso porque, à noite, surgiam na vila monstros aterrorizantes que devoravam pessoas. Apenas escondendo-se em casa e pendurando a pedra negra, os moradores conseguiam sobreviver. Mas a família do marido bêbado, infelizmente, sofreu uma tragédia, porque ele não estava em casa para proteger a esposa e a filha. No dia seguinte, o marido teria de enfrentar o castigo mais severo da cidade, passar uma noite inteira dentro da casa de ferro, sem a pedra negra para protegê-lo. Porém, antes do dia da execução, Steven não conseguia suportar a ideia de trancá-lo lá dentro. Ele certamente seria devorado pelos monstros. Steven conversou com o padre, tentando encontrar uma forma de poupar o marido. Achou que os seguidores de um Deus misericordioso o apoiariam, mas o padre se opôs firmemente. Segundo ele, se o marido não fosse punido, a Casa de Ferro deixaria de servir como exemplo e a vila se tornaria um lugar dominado pelo medo. Sem alternativas e irritado, Steven saiu da igreja, mas não desistiu. Voltou secretamente ao local onde o marido estava preso e jogou para ele uma pedra de bênção, esperando que aquilo pudesse salvá-lo. Steven decidiu pedir aos moradores que perdoassem o marido, mas o homem, tendo perdido esposa e filha, já não queria viver. Ele devolveu a pedra e disse que aceitava o castigo. Steven então entendeu que já não havia como salvá-lo. Ao pôr do sol, o marido entrou na Casa de Ferro sob os olhares dos habitantes. Steven olhou para ele com tristeza pela última vez e fechou a porta, colocando até mais um cadeado. Ao anoitecer, todos voltaram silenciosamente para suas casas. Só o marido ficou tremendo sozinho na Casa de Ferro. Ele olhou para fora e, vendo que não havia ninguém ali, suspirou aliviado. Mas a paz não durou muito. Monstros começaram a se reunir ao redor da casa, com sons de conversas e risadas. Eles até se transformaram na forma da esposa e da filha mortas, fazendo a vontade do marido desmoronar. Ele se sentou no chão e começou a chorar desesperadamente. Logo depois, os monstros destruíram a Casa de Ferro e o devoraram. No dia seguinte, a cidade realizou o funeral da família. Mas então, um estranho trailer chegou, chamando a atenção de todos. A família de 4 pessoas no veículo também percebeu os olhares estranhos dos moradores. O homem tomou coragem, desceu do carro e pediu informações, mas ninguém respondeu, até encontrar Steven. Jim perguntou como chegar à rodovia. Steven perguntou se ele estava com a família. Jim respondeu que sim. Steven ficou alguns segundos paralisado e então, com expressão desconfortável, disse que era só seguir em frente. Jim agradeceu e foi embora. A família continuou dirigindo pela floresta densa. Após um tempo, Jim percebeu que havia voltado para a vila. Achou que tinha feito um círculo, então dirigiu novamente, mas outra vez retornou ao mesmo lugar. A família começou a se preocupar. Decidiram voltar pelo caminho antigo. No entanto, durante o trajeto, encontraram um carro preto vindo na direção oposta. Os 2 veículos perderam o controle e colidiram. A família de Jim foi arremessada para os arbustos. O motorista do carro preto também ficou gravemente ferido e tentou entrar na vila para pedir ajuda. Ele
foi levado ao posto médico para tratar os ferimentos. Apesar de estar quase escuro, Steven decidiu entrar na floresta para salvar a família de Jim. Quando chegou lá, encontrou outro homem no carro preto, que se apresentou como Jade. Ele disse que viajava com seu melhor amigo quando o acidente aconteceu. Steven viu que Jade não estava machucado, então o deixou ali e correu para ajudar a família de Jim. Naquele momento, eles estavam presos dentro do carro. O filho, Ethan, tinha uma barra de ferro atravessada na perna. Steven tentou entrar no carro e tirá-los um por um. Enquanto isso, o filho de Steven, Ellis, ao ouvir sobre o acidente, rapidamente dirigiu até lá junto com o padre, a enfermeira Christie e o delegado Kenny para ajudar. Com a ajuda deles, 3 membros da família de Jim conseguiram escapar com sorte. Apenas Ethan permaneceu preso no carro. A enfermeira Christie disse que seria necessária uma cirurgia para remover o objeto preso na perna de Ethan, e isso levaria pelo menos 1 hora. Porém, já estava quase escuro. Steven decidiu permanecer dentro do carro com Christie e Jim para fazer a cirurgia. Os outros correram de volta para a vila antes do pôr do sol. Os 3 então entraram no carro. Antes da cirurgia, Steven colocou uma pequena pedra na frente da porta e disse que aquilo os protegeria deles. Jim ouviu, mas não entendeu o que aquilo significava. Nesse momento, Jim ouviu vozes do lado de fora e estava prestes a abrir a porta, mas Steven o impediu. Steven disse que acontecesse o que acontecesse, não abrisse a porta, caso contrário todos morreriam. Steven olhou para fora e viu muitas figuras ao redor do carro, observando. Ele sabia perfeitamente que aquilo não eram pessoas. Enquanto isso, o restante do grupo estava a caminho de volta para a vila. No trajeto, o carro teve um pneu furado. Sem escolha, todos tiveram que correr para a vila antes que os monstros aparecessem. Eles correram até a casa comunitária, uma área coletiva onde moravam pessoas sem casa. O grupo do lado de fora batia desesperadamente a porta, mas quem estava dentro tinha medo de abrir, achando que poderiam ser monstros. Os monstros verdadeiros já tinham aparecido. Aproximavam-se lentamente. Julia, de repente, viu o namorado morto e estava prestes a ir em direção a ele, mas Kenny a segurou a tempo. Nesse momento, a dona da casa comunitária, Donna, ordenou imediatamente que a porta fosse aberta. Graças a ela, o grupo escapou por pouco da morte. Donna então levou todos para seus quartos para descansar. Ela também contou a Tab todos os segredos da vila. Aconteceu que os moradores dali haviam passado pela mesma situação que a família de Tab. Todos se perderam naquele lugar e nunca conseguiram sair. Todas as noites, monstros apareciam na floresta tomando a forma de parentes mortos, tentando atrair as pessoas para abrir a porta. Após isso, torturavam e comiam seus órgãos. A única forma de impedir os monstros era colocar a pedra diante da porta. Ao vê-la, eles não conseguiam entrar. Algumas horas antes, no posto médico, o homem que dirigia o carro preto estava deitado se recuperando. De repente, uma garota estranha apareceu. Era Sarah, moradora da vila. O homem não entendeu o que ela estava fazendo ali. De repente, Sarah pegou uma barra de ferro e a enfiou na garganta dele, matando-o instantaneamente. Depois de matá-lo, Sarah pareceu assustada, murmurando como se conversasse com alguém invisível. À noite, quando a enfermeira entrou para checar, viu a cena horrível. Assustada, ela correu para fugir, mas percebeu que a porta estava aberta há algum tempo. Os monstros entraram rapidamente. A enfermeira fugiu para o porão para se esconder. Na manhã seguinte, após uma noite complicada, a enfermeira Christie finalmente concluiu com sucesso a cirurgia em Ethan. O garoto estava temporariamente fora de perigo, e a família de Jim pode se reunir novamente. Parecia que tudo estava resolvido, mas ao entrarem no posto médico, os moradores descobriram que a enfermeira havia morrido, fora devorada pelos monstros. Kenny não podia acreditar. Seu próprio pai também havia sido morto. Ele estava doente e tinha ido ao posto para tratamento. Infelizmente, tornou-se mais uma vítima. Kenny ficou extremamente furioso. Não entendia por que a porta do posto havia sido deixada aberta durante a noite. Enquanto isso, Ethan estava recuperando-se na casa comunitária. De repente, viu um garoto da sua idade vestido de branco parado do lado de fora da janela. Ethan saiu e viu um velho. Era Victor, a primeira pessoa a ter chegado àquela vila. Todos os dias, Victor ia até a lateral da casa para medir algo sozinho. Ethan perguntou se havia algum menino morando ali perto. Victor respondeu que não havia outras crianças além de Ethan. Ethan ia perguntar mais, mas Julia o chamou para dentro. Julia sentiu algo estranho no velho. Naquela tarde, os moradores reuniram-se para receber os novos residentes, a família de Jim e o homem chamado Jade. Jim recebeu a casa que Steven havia designado, a mesma onde a mulher e a filha tinham morrido recentemente. Mas Julia não queria morar com os pais. Ela queria ir para a casa comunitária com amigos da mesma idade. Desde muito tempo, Julia não se dava bem com sua família.
Tab tentou convencê-la, mas foi inútil. Enquanto isso, Jade ainda não tinha um lugar próprio para ficar. Então o delegado Kenny permitiu que ele dormisse em sua casa por alguns dias. Mas no dia seguinte, Jade descobriu acidentalmente um porão secreto. Assim que desceu, ficou horrorizado ao ver um cadáver em decomposição. Porém, quando se virou, o cadáver havia desaparecido e no lugar havia um símbolo estranho na parede. Jade correu até Kenny para avisar, mas quando voltaram, tudo estava normal, apenas um porão comum. Jade insistiu que tinha visto o cadáver, mas Kenny achou que ele estava confuso. Qualquer novato na vila tinha dores de cabeça e a mente instável. Kenny então explicou o mistério da vila. Os moradores dali tinham vivido em diferentes lugares, até milhares de quilômetros de distância, mas por algum motivo todos haviam ido parar naquela mesma vila. Talvez aquele lugar nem estivesse no mato, talvez fosse uma dimensão misteriosa ainda não explorada. Nesse momento, o rádio em cima da mesa fez um ruído. Kenny disse que isso acontecia sempre, mas Jade imediatamente agarrou o rádio e saiu correndo. Parecia ter tido uma ideia. Do lado de Jim, naquele dia ele levou Ethan para tomar café na casa comunitária. Esse lugar era administrado pela mãe de Kenny, que cozinhava deliciosas refeições diariamente. Sarah também costumava ajudar por lá. Enquanto Jim estava no banheiro, o homem chamado Victor apareceu para ver Ethan. Victor entregou a Ethan um desenho que mostrava uma criança vestida de branco, o mesmo menino que Ethan havia visto do lado de fora da casa comunitária. Victor disse que já tinha visto aquela criança antes e queria ir até a floresta com Ethan para encontrá-la. Nesse momento, Jim saiu do banheiro. Quando viu Victor com seu filho, correu imediatamente e o xingou. Jim ameaçou Victor para que nunca mais se aproximasse de Ethan. Victor, sem ter escolha, foi embora. Naquela tarde, enquanto Jim e sua esposa conversavam do lado de fora, Victor foi secretamente para os fundos da casa. Ele queria ir para a floresta com Ethan naquele exato momento. Ethan, ingênuo, achou que os dois estavam prestes a iniciar uma aventura empolgante, então seguiu Victor. Eles foram para o fundo da floresta, um lugar que nunca havia sido explorado antes. A maioria das pessoas tinha medo dos monstros e não ousava ir tão longe. Enquanto caminhavam, Victor de repente viu o garoto de branco do dia anterior e correu atrás dele. Os dois então chegaram a uma árvore enorme. No meio do tronco havia um buraco profundo. Victor jogou uma pedra dentro do buraco. De repente, ela caiu sobre suas cabeças. Eles ficaram incrédulos, sem entender que fenômeno estranho estava acontecendo ali. Enquanto isso, Jim e sua esposa perceberam que Ethan não estava em casa. A porta dos fundos estava aberta. Eles sabiam que havia algo errado e correram para a floresta. Enquanto o procuravam e chamavam pelo nome de Ethan, o barulho acabou acordando uma matilha de cães monstruosos. Eles cercaram Jim e sua esposa. No momento crítico, um tiro ecoou, fazendo os cães fugirem. Victor havia trazido secretamente uma arma para se defender. Jim ficou furioso e quis partir para cima de Victor, mas não ousou já que Victor estava armado. Depois disso, Victor voltou para casa. Ele trouxe os desenhos que tinha feito, incluindo ilustrações dos cães. Memórias antigas voltaram à sua mente. Muitos anos atrás, Victor foi a primeira pessoa a chegar à vila. Naquela época, ele ainda era um garoto. Quando chegou, viu corpos por toda parte sendo devorados pelos cães. Victor então viu um menino vestido de branco. Ele estava sentado alegremente em um balanço e, de repente, desapareceu sem deixar vestígio. Essa lembrança marcou Victor profundamente. Desde então, ele sempre quis descobrir a verdade sobre aquele garoto misterioso. No dia seguinte, a família de Jim foi tomar café na casa pública novamente. Enquanto todos conversavam alegremente, Sarah sentiu uma dor terrível na mão. Pouco depois, apareceram as palavras "mate a criança" escritas no braço dela. Sarah olhou para Ethan apavorada. Em seguida, teve uma convulsão e caiu desacordada. Quando acordou, estava no posto médico. Christy estava preocupada, mas Sarah insistiu que era apenas dor de cabeça. O irmão mais novo, Nathan, logo soube da notícia. Ele já sabia havia muito tempo o que Sarah tinha feito, mas nunca contou a Steven, apenas ficava ao lado dela para protegê-la. Mas ultimamente, Sarah vinha se comportando de forma extremamente estranha, o que deixava Nathan muito preocupado. Pouco depois de sair do hospital, Sarah pegou uma faca e foi até a casa de Jim. Ela fingiu estar ali para visitar Ethan e o convidou para ir até sua fazenda. Ethan, animado, aceitou. Tab viu e decidiu seguir o filho. Eles não sabiam que Sarah estava planejando um assassinato terrível.
Ao chegar na fazenda, Sara atraiu Teb para dentro de um galpão, aproveitou um momento de distração e trancou a porta. Depois, pegou a faca e foi em direção a Ethan, planejando matá-lo. Mas Nathan chegou a tempo. Ao ver a cena, correu para impedir a irmã. Durante a luta, Sara acidentalmente cortou o pescoço de Nathan. Ele só conseguiu dizer algumas palavras antes de morrer. Nesse momento, os moradores que tinham ouvido o grito correram até lá. Sara fugiu para a floresta. O incidente rapidamente veio à tona. Jim ficou furioso com Steven, dizendo que ele sempre colocava sua família em perigo. Steven respondeu que já havia enviado pessoas para procurar Sara, mas não havia rastro algum. Ao anoitecer, ela certamente seria devorada pelos monstros. Os dias passaram e ninguém viu Sara. Todos acreditaram que ela tinha morrido na floresta, mas ninguém imaginava que Sara estava presa no porão da casa do padre. Aconteceu que dias antes, Nathan havia procurado o padre às escondidas e contado tudo que sua irmã tinha feito, inclusive sobre a voz estranha que ouvia. O padre percebeu que aquilo era sério e secretamente trancou Sara no porão para interrogá-la. Sara disse que, quando chegou à vila, começou a ouvir uma voz na cabeça. A voz dizia que, se ela obedecesse, os moradores finalmente voltariam para casa. Sara acreditou e fez tudo o que a voz mandou, até coisas terríveis que ela nunca teria coragem de imaginar. O padre ficou desconfiado. Ele acreditava há muito tempo que aquela vila não era real, mas uma espécie de mundo criado pelo livro número 74 da Bíblia. A voz que Sara ouvia poderia ser a voz de Deus, o Criador da vida. Se isso fosse verdade, Sara teria uma habilidade especial extremamente importante para o futuro. De repente, Sara sentiu uma forte dor e começou a rabiscar algo em um papel, dizendo que aquilo era prova de que a voz existia. O padre olhou e viu um desenho estranho. Ele foi até um terreno baldio, cavou e retirou uma sacola de pano enterrada. Era algo que ele havia escondido quando chegou à vila. Dentro havia uma barra de chocolate. Surpreendentemente, o desenho que Sara fez era exatamente igual ao logotipo do chocolate. O padre ficou chocado. Enquanto isso, Jim e sua esposa estavam investigando os itens da casa. Eles acharam estranho porque o fio elétrico não tinha nada dentro. O núcleo estava vazio e a tomada estava quebrada de um lado. No entanto, a luz continuava funcionando normalmente. Então, de onde vinha aquela eletricidade? Enquanto pensavam nisso, Jade correu até eles. Jade queria criar um radioreceptor junto com Jim. Se conseguissem captar um sinal do lado de fora, isso provaria que eles ainda estavam em algum lugar da Terra. Como a vila não tinha itens utilizáveis, os dois foram até o carro preto para pegar peças de montagem. Depois de um dia cansativo, eles finalmente conseguiram montar um radioreceptor. Porém, ele precisava ser colocado em um lugar alto para funcionar. Jim rapidamente subiu na grande árvore para instalar o receptor. Jade, que estava lá embaixo, de repente percebeu que a árvore estava sangrando. Ao olhar para cima, ficou horrorizado ao ver que a árvore estava cheia de cadáveres. O mesmo símbolo estranho do dia anterior aparecia no tronco. Nesse momento, um soldado surgiu atrás deles. Ele apontou uma arma e ameaçou Jade, fazendo-o correr para dentro da floresta. Jade não sabia até onde tinha corrido, mas quando olhou para trás, viu Jim diante dele. A paisagem ao redor também tinha voltado ao normal. Assustado, Jade fugiu. Quanto a Jim, após colocar o receptor na árvore, ele ligou o aparelho para tentar usá-lo. Porém, depois de um tempo transmitindo sua voz para o exterior, não houve nenhuma resposta. Frustrado, Jim voltou para casa. Descendo até o porão, encontrou Teb cavando um buraco. Ela disse que todos os fios elétricos da casa iam para debaixo da terra. Deveria haver algo escondido ali embaixo. Enquanto isso, Jade estava sentado no restaurante, desenhando repetidamente o símbolo estranho que tinha visto no tronco da árvore. Nesse momento, a mãe de Kenny apareceu. Ela olhou para o símbolo e percebeu que já o tinha visto antes. Então, ela levou Jade até o depósito, onde descobriram que o símbolo era muito parecido com o de um livro antigo. O mistério começava a ser revelado. Naquela noite, na casa comunitária, enquanto todos dormiam profundamente, um homem subiu as escadas em silêncio, abriu a janela e olhou para fora. Ali estava um monstro na forma de uma bela mulher. Ela perguntou quando poderia entrar. O homem sorriu. Seu nome era Kevin, um sujeito quieto, que normalmente não gostava de interagir com ninguém e vivia sempre sozinho. Ninguém sabia que na alma de Kevin era um pervertido. Todas as noites, ele secretamente ia até a janela para conversar com um monstro com a aparência de uma jovem bonita.
O monstro sempre tentava seduzir Kevin para que ele a deixasse entrar. Aquele dia era especial. Uma vez por ano, as pessoas da casa comunitária se reuniam para celebrar os vivos e também lembrar os mortos. Eles não faziam ideia de que uma tragédia horrível aconteceria naquela noite. Enquanto isso, o padre procurou Steven para contar tudo sobre Sarah e a voz misteriosa em sua cabeça. No começo, Steven ficou cético. Então, o padre mostrou o desenho e a barra de chocolate. Ele disse que havia enterrado aqueles objetos quando chegou à vila pela primeira vez. Sarah tinha chegado depois dele, então logicamente não poderia saber daquilo, a menos que a voz em sua cabeça fosse real. Depois de ouvir tudo, Steven revelou que também tinha um plano: ir sozinho para a floresta por alguns dias para tentar encontrar uma saída. Ele não podia ficar preso naquela vila para sempre. No início, os moradores tinham medo dos monstros e não se atreviam a ir para a floresta. No entanto, se levassem uma pedra protetora, talvez ficassem a salvo, embora ninguém tivesse testado esse método antes. Mesmo assim, Steven decidiu arriscar. Vendo isso, o padre disse imediatamente que Sarah e ele iriam junto. Sarah tinha habilidades misteriosas que poderiam ser úteis. Enquanto isso, na casa comunitária, Kevin, depois de muitos dias sendo seduzido pelo monstro, finalmente abriu a porta e deixou a criatura entrar. Enquanto os dois se beijavam, o monstro de repente mordeu a boca de Kevin. Antes que ele pudesse pedir ajuda, o monstro avançou e o matou. Os outros moradores ainda estavam comendo e festejando, sem saber que a casa inteira estava cercada por monstros. Momentos depois, uma jovem asiática estava prestes a voltar para o quarto para dormir. Assim que entrou, foi cercada pelos monstros. Eles a capturaram e a mataram ali mesmo. As pessoas que viram o que aconteceu imediatamente soaram o alarme. Todos entraram em pânico e começaram a fugir. Os monstros se divertiam caçando os pobres moradores. A cena era extremamente caótica. Nesse momento, Julia estava com Victor. Ela queria fazer algumas perguntas sobre a vila, mas então o alarme tocou. Victor parecia já saber que aquilo aconteceria e tinha tudo preparado. Ele jogou uma corda pela janela e escapou com Julia para fora. Enquanto todos corriam, Victor guiou Julia para dentro da floresta, sozinho. Eles foram até a grande árvore. Victor disse para Julia pular dentro do tronco. Aquilo a levaria a um lugar seguro. Antes que ela pudesse reagir, Victor a empurrou para dentro. Julia gritou apavorada. Um momento depois, ao olhar ao redor, viu-se dentro de um armário de madeira em um porão abandonado, do lado de fora da vila. Victor tinha desaparecido sem deixar vestígios. Enquanto isso, as pessoas atacadas na casa comunitária corriam para encontrar um lugar seguro. Foram até a casa de Steven pedir abrigo para aquela noite. O padre estava ajudando quem podia quando um monstro surgiu repentinamente e cortou seu pescoço. Steven correu para socorrê-lo e o levou rapidamente para dentro da casa, mas era tarde demais. O padre sangrou até morrer sem que ninguém pudesse salvá-lo. Depois daquela noite, a vila inteira mergulhou em luto. 14 pessoas tinham sido mortas e devoradas pelos monstros. Seus corpos estavam espalhados pela vila. Isso fez Steven querer colocar seu plano em prática imediatamente. Antes de partir, Steven deixou todo o controle da vila nas mãos de Kenny. Kenny ficou muito triste, mas não havia nada que pudesse fazer. Então, Steven foi até o Enfi visitar seu filho Ellis. Depois do incidente do dia anterior, Ellis teve apenas ferimentos leves. Ele não estava próximo do pai há muito tempo e ainda não conseguia perdoar Steven pelo que aconteceu no passado. O passado voltou à tona. Muitos anos antes, quando Steven estava viajando com sua esposa e Ellis, eles foram bloqueados por uma grande árvore. Ao buscar outro caminho, os três acabaram se perdendo e entrando na vila. Naquela época, os moradores ainda não tinham descoberto a pedra protetora. A vida era extremamente difícil, comida e água eram escassas. À noite, quando os monstros apareciam, as pessoas só podiam se esconder e torcer para que não fossem encontradas. Todos os dias, surgiam cadáveres de pessoas que tinham sido descobertas e devoradas pelos monstros. Steven decidiu reformar aquele lugar. Ele assumiu a liderança na organização das pessoas ali. Um dia, Steven foi à floresta e encontrou uma cabra viva. Os moradores ficaram completamente surpresos. Steven disse que também havia encontrado galinhas e outros animais. Se pudessem criar gado, a comida estaria garantida. Assim, Steven arriscou a vida e passou a entrar sozinho na floresta para caçar animais. Certo dia, Steven viu acidentalmente um cão de caça. O animal fugiu repentinamente, fazendo Steven persegui-lo, mas no fim, Steven ficou perdido. Estava anoitecendo e Steven não conseguia encontrar o caminho de volta para a vila. Estava apavorado. Nesse momento, Steven escorregou e caiu dentro de uma caverna. Antes que pudesse reagir,
monstros apareceram do lado de fora. Eles se aproximavam devagar. Steven achou que estava prestes a morrer. No entanto, os monstros apenas o olharam por um momento e foram embora. Só então Steven percebeu que a caverna estava cheia de pedras negras de formatos estranhos. Na manhã seguinte, Steven voltou depressa para a vila. Assim que chegou, ouviu tiros. Era a esposa de Steven. Ela segurava uma arma e atacava as pessoas, dizendo que aquele lugar era apenas um sonho e que só morrer permitiria que ela voltasse para a realidade. Steven correu, tomou a arma dela e pediu que parasse. A esposa não acreditou quando viu o marido vivo, achou que estava sonhando. Então ela pegou a arma novamente e iria atacar outra pessoa. Steven não teve escolha senão atirar nela. Depois desse incidente, os moradores finalmente encontraram um meio de se proteger dos monstros. Porém, Steven havia perdido a mulher que mais amava. De volta ao presente, Alice finalmente perdoou Steven. Ele sabia que o pai não tinha tido escolha ao matar sua esposa. Steven também havia sido quem encontrou a pedra protetora e ajudou muitos moradores. Pai e filho se abraçaram e se despediram. Antes de partir para a floresta, Steven foi secretamente ao porão do padre e levou Sarah com ele. Ele acreditava no que o padre dissera. Talvez Sarah fosse a chave para resolver tudo. Quanto a Jean, após o fracasso do radioreceptor, decidiu fazer outro projeto. Desta vez, ele mesmo projetou uma antena de rádio, planejando colocá-la no telhado da casa comunitária. Se desse certo, poderiam finalmente contatar o mundo exterior. Jean apresentou seu plano aos moradores. A maioria concordou e se ofereceu para ajudar. Nos dias seguintes, todos trabalharam juntos na construção da antena. Embora muitos dissessem que havia esperança, vários moradores sabiam que aquilo era apenas um sonho impossível. Esse projeto falharia novamente e tudo ruiria mais uma vez. Algumas pessoas até perderam a vontade de viver e tiraram a própria vida em silêncio. Do lado de Jade, após encontrar o caderno com o símbolo misterioso, ele passou muitos dias trancado no quarto estudando. De repente, Jade percebeu que 2 páginas estavam coladas. Ao separá-las, encontrou uma foto antiga. Era a imagem de um homem estranho. A mãe de Kenny ficou extremamente surpresa ao vê-la. No canto da foto estava Victor ainda jovem. Isso significava que Victor não era a primeira pessoa a chegar àquela vila, como sempre afirmara. Jade saiu imediatamente procurando Victor, mas ele estava desaparecido desde aquele dia. Enquanto isso, Steven e Sarah caminharam profundamente pela floresta. Encontraram uma grande árvore com garrafas penduradas, cada uma contendo pedaços de papel. Sarah sentiu uma forte dor de cabeça ao ver aquilo e então desmaiou. Quando acordou, já era noite e os dois estavam sentados na barraca. Steven disse que havia visto os papéis nas garrafas. Todos tinham o mesmo número escrito, 1864, mais de 100 anos atrás. O que teria acontecido ali? Sarah contou que enquanto estava inconsciente, ouviu a voz de uma mulher. A mulher dizia que Steven deveria parar e não ir mais fundo na floresta. Havia coisas mais aterrorizantes do que monstros lá dentro. Os dois ainda estavam indecisos quando o chão começou a tremer violentamente. A barraca parecia prestes a desabar. Assim que o tremor cessou, uma luz intensa atravessou o tecido da barraca. Eles saíram e viram que já era de manhã. Havia manchas brancas por toda parte. Steven ouviu um som estranho e seguiu a direção dele. Lá, viu a imagem de sua esposa amarrada a uma árvore. De repente, ela acordou e agarrou a mão de Steven, fazendo-o entrar em pânico e fugir. Nesse momento, aranhas começaram a sair de teias ao redor, subindo e mordendo Steven. Sarah correu para ajudar e, após algum esforço, conseguiu afastá-las. Mas, por causa das picadas, o corpo de Steven começou a liberar veneno, causando dores terríveis. Mesmo assim, eles não desistiram e continuaram. Enquanto isso, Jim finalmente conseguiu terminar a antena. Eles a colocaram no telhado da casa comunitária, sob aplausos. Graças à fonte de energia ligada aos equipamentos da vila, a antena funcionava normalmente. Antes que pudessem comemorar, uma tempestade surgiu ao longe. Jim tentou conectar o sinal externo e ficou eufórico ao ouvir a voz de um homem. Todos pensaram que finalmente seriam salvos, mas o homem disse algo assustador, que a esposa de Jim não deveria ter cavado aquele buraco.
Jim ficou chocado e correu para casa. Tab estava cavando aquele buraco no porão fazia dias. De repente, o chão começou a tremer e se abriu, fazendo Tab despencar. Ela não entendia o que estava acontecendo quando Victor apareceu de longe. Ele disse que sabia que Tab cairia ali, por isso a estava esperando. Victor revelou que aquela caverna era onde os monstros se escondiam e que eles haviam pintado todas as paredes. Os monstros estavam, na verdade, vivendo no subsolo da vila havia muito tempo, bem debaixo dos pés das pessoas. Victor rapidamente tirou Tab de lá antes que tudo desmoronasse. Um momento depois, Jim chegou e encontrou apenas o buraco no chão. Chamou por Tab, mas não houve resposta. Quanto a Steven e Sarah, depois de muito esforço, eles finalmente descobriram uma misteriosa casa de luz no topo de uma colina. Mas os ferimentos de Steven estavam muito graves para continuar. Sem saber o que fazer, Sarah viu um garoto de branco. Ele apontou para uma grande árvore e disse que, se entrasse ali, Sarah estaria segura. Sarah então levou Steven até a árvore e o empurrou pelo buraco negro, acreditando que ele voltaria em segurança para a vila. Mas Steven caiu em um lugar com 4 paredes fechadas, sem saída. Ele tentou gritar por ajuda, mas ninguém o ouviu. Nesse momento, um ônibus cheio de pessoas apareceu do nada na floresta. Como sempre, foi bloqueado por uma grande árvore. A motorista não teve outra escolha senão dar ré, mas ao fazer isso, o ônibus acabou entrando direto na vila. Enquanto os passageiros agiam normalmente, um jovem chamado Elgin ficou apavorado ao ver o cenário do lado de fora. Ele pediu desesperadamente que a motorista fosse embora imediatamente. Na casa comunitária, todos estavam limpando os componentes do receptor. A tempestade chegou de repente, fazendo os equipamentos darem curto-circuito sem parar. Enquanto Jade limpava, viu um ônibus estranho à distância. Ele imediatamente avisou os outros. Kenny e Donna foram receber os novos visitantes, acreditando que tudo era normal, que aquela era apenas uma vila comum. Enquanto isso, o jovem Elgin estava extremamente nervoso. Ele disse que já tinha visto aquele lugar em um sonho. Mary e Brick tentaram acalmá-lo e sugeriram que ele descesse do ônibus para tomar um ar. Já Randall ficou furioso, culpando Elgin por causar confusão e até ameaçando bater nele. Quanto a Julia, ao voltar para casa, descobriu que a mãe havia desaparecido. No porão havia um grande buraco. Jim, preocupado, disse que Tab talvez tivesse caído ali. Julia imediatamente correu até a multidão para pedir ajuda para salvar sua mãe. O homem do bar se ofereceu na hora. 2 passageiros do ônibus, Brick e Randall, também quiseram ajudar. Eles chegaram ao buraco e estavam prestes a começar a cavar quando, de repente, o chão ao redor tremeu violentamente. A casa desabou na frente das pessoas que estavam do lado de fora. Todos correram para salvar o grupo que ficou preso. Randall, por sorte, não ficou gravemente ferido. No entanto, as outras 3 pessoas foram esmagadas pelas rochas. A enfermeira Christie apareceu depois para prestar os primeiros socorros aos feridos. Christie, de repente, encontrou Mary no grupo de passageiros e correu para abraçá-la feliz. Acontece que as duas eram namoradas no passado. Depois de muitos meses desaparecidas, finalmente se reencontraram naquela vila. Enquanto isso, Tab, após cair no buraco, inesperadamente encontrou Victor novamente. Os dois caminharam por um caminho subterrâneo. Tab andou um pouco e encontrou uma mala. Dentro havia um vestido branco. Eles continuaram até chegar a uma caverna, o Covil dos Monstros. Eles estavam dormindo profundamente. Tab e Victor tentaram ficar em silêncio, sem ousar fazer barulho. Nesse momento, Victor viu um cachorro e ficou extremamente assustado. Tab tentou acalmá-lo e seguiram pela caverna. Eles perceberam que havia cada vez mais monstros. No centro da caverna, havia pedras empilhadas. Tab viu uma caverna estranha, mas ao se aproximarem, uma criança de rosto assustador apareceu de repente, fazendo Tab gritar de medo. Já estava quase escuro. Os monstros começaram a despertar do sono profundo. Victor e Tab, em pânico, correram dali. Felizmente encontraram a saída, que ficava fora da floresta. Victor então levou Tab para um caminhão abandonado. Era o esconderijo secreto de Victor, usado como abrigo noturno para evitar os monstros. Enquanto isso, na vila, vendo que já estava escurecendo, Donna mandou todos os passageiros entrarem na casa imediatamente. A motorista se recusou, dizendo que levaria todos embora dali. Donna sabia que não havia tempo para explicar e imediatamente atirou no pneu do ônibus. Depois, ordenou que todos entrassem rápido. Alguns passageiros assustados fugiram.
Nesse momento, Jim sabia que não teria tempo de voltar para casa, então aconselhou Julia a fugir depressa. Jim tranquilizou Julia, dizendo que se ele se escondesse ali embaixo, os monstros não o encontrariam. Julia não queria deixá-lo, mas não teve escolha. Quando tudo se acalmou, Donna explicou sobre aquela vila misteriosa. Todas as noites, monstros canibais apareciam, e quem não ficasse dentro de casa seria atacado por eles. O grupo de passageiros duvidou das palavras de Donna, mas como ela estava armada, ninguém ousou confrontá-la. Enquanto isso, onde Steven estava, depois de tentar pedir ajuda, alguém finalmente jogou uma corda. Steven subiu rapidamente e descobriu que estava preso em um porão. Perto dele havia um homem idoso amarrado, cercado por vários cadáveres amarrados da mesma forma. Steven tentou conversar com o velho, que disse estar preso ali há tanto tempo que já não lembrava de nada. Steven quis libertá-lo, mas as correntes eram fortes demais. O velho então revelou que um dia já fora morador daquela vila. Os monstros não eram a coisa mais perigosa ali, havia algo muito mais aterrorizante por trás deles. Assim que terminou de falar, uma música repentina começou a tocar. Steven viu uma caixinha de música, com o símbolo de uma mulher dançando. Quando a música parou, vermes começaram a rastejar sobre a pele do velho. O velho arranhou o ombro de Steven e disse que agora o sangue deles era o mesmo. Em seguida, caiu no chão e morreu imediatamente. Apavorado, Steven fugiu. Quando percebeu, ainda estava na floresta. O porão havia se transformado numa antiga ruína. Já estava quase escuro quando, de repente, um cachorro surgiu e o levou até Victor e Teb. Os três acabavam de se reencontrar quando Eldin apareceu do nada, sendo perseguido por monstros. Sem pensar duas vezes, Steven deixou Eldin entrar no carro. Graças à pedra que carregava, os quatro conseguiram escapar dos monstros. Eldin contou sobre a viagem de ônibus e o desabamento da casa de Jim. Teb ficou extremamente preocupada ao saber que seu marido havia se acidentado. Enquanto isso, na vila, Alice e sua namorada procuravam pelos passageiros que haviam fugido. Os monstros já tinham aparecido, então os dois tiveram que correr para dentro de uma casa. Os passageiros que fugiram estavam sendo perseguidos. Inocentes, não compreendiam o que estava acontecendo. Eles encontraram uma casa e, pouco depois de entrarem, ouviram uma voz do lado de fora pedindo para abrirem a porta. Inocentemente, obedeceram. Na parada de ônibus, um monstro encontrou um casal de idosos escondido atrás do ônibus. O monstro se interessou e atacou imediatamente as duas vítimas. Do lado de fora, os gritos ecoavam por toda parte. Randall queria sair para ver o que estava acontecendo, mas foi impedido. De repente, Randall arrancou a arma da mão de Kenny e ordenou que todos ali abaixassem suas armas. Enquanto todos ainda estavam confusos, alguém bateu na porta. Kenny rapidamente recuperou a arma e imobilizou Randall antes que ele causasse mais problemas. Do lado de fora, Jim e o dono do bar estavam escondidos sob a casa, tentando não fazer barulho. De repente, um jovem chamado Brick acordou. Brick ficou tão assustado ao perceber que seu corpo estava preso sob um monte de sucata que começou a gritar por ajuda. O dono da taverna tentou acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem. Porém, devido aos ferimentos graves, Brick começou a cuspir sangue. Pouco depois, não resistiu e morreu. Nesse momento, um monstro surgiu do lado de fora e atacou o dono da taverna. Jim ficou tão aterrorizado que não ousou fazer nenhum movimento. Na manhã seguinte, todos saíram para verificar a situação e encontraram uma cena horrível. O corpo do dono da taverna estava no meio do quintal, com o estômago arrancado. Julia, preocupada com Jim, correu até a casa e suspirou aliviada ao descobrir que ele ainda estava vivo. Jim foi levado rapidamente ao hospital para tratar seus ferimentos. O grupo de Teb também havia retornado à vila. Jim ficou extremamente feliz ao ver a esposa viva e a abraçou fortemente. Enquanto isso, a motorista do ônibus, após ver seus passageiros sendo brutalmente assassinados, finalmente acreditou no que os moradores disseram. Steven então apareceu para explicar as regras e dar boas-vindas aos recém-chegados. Randall ainda estava irritado com o dia anterior e não queria cooperar, mas Steven disse apenas algumas palavras ameaçadoras e Randall rapidamente ficou com medo e obedeceu. Jade, ao descobrir que Victor estava vivo e morando na vila, foi procurá-lo para perguntar sobre o estranho símbolo circular encontrado no caderno, mas Victor ficou assustado só de ouvir o assunto. Ele disse que não sabia de nada e saiu rapidamente. Após o colapso da casa, a família de Jim não tinha onde ficar. A mãe de Kenny então permitiu que eles ficassem em sua casa por alguns dias. Teb e Julia foram ao armazém para procurar roupas e mantimentos, mas, quando estavam saindo, Teb viu duas crianças estranhas à distância olhando fixamente para ela.
A história não parou por aí. Quando chegou à varanda da frente, Tab encontrou seu filho Ethan sentado brincando com blocos. O símbolo que Ethan havia formado era exatamente igual ao que Tab vira na caverna. Nesse momento, as duas crianças estranhas apareceram diante de Tab, deixando-a apavorada. Convencida de que aquilo tinha relação com os monstros, Tab foi sozinha até a caverna fora da floresta e arrumou pedras formando o mesmo símbolo. De repente, ao longe, várias crianças surgiram do nada e correram em direção a Tab para abraçá-la. Assustada, Tab olhou para trás e viu que todas haviam desaparecido. Fora da vila, Kenny e Alice estavam procurando comida quando ouviram um barulho próximo. Foram investigar e encontraram uma garota sentada encostada em uma árvore, com a cabeça atravessada por uma barra de ferro. O estranho era que ela ainda estava viva. A enfermeira Christie correu ao saber do caso. A garota disse que era uma das passageiras do ônibus. Ela e o marido haviam entrado em uma casa e foram enganados pelos monstros a abrir a porta. Os monstros levaram o marido, o torturaram e o mataram, obrigando a garota a assistir tudo. Christie examinou e percebeu que a barra de ferro atravessava completamente a cabeça da jovem. Era um milagre ela ainda estar viva. Mas, como não havia equipamento médico na vila, não havia como salvá-la. Só podiam deixá-la morrer da forma mais suave possível. Então Steven apareceu e, usando toda a sua força, removeu a barra de ferro da cabeça da jovem. Após um grito agonizante, ela finalmente morreu. No dia seguinte, quando Kenny foi à casa do padre para pegar algumas coisas, ouviu um barulho vindo do porão. Ao descer para verificar, ficou surpreendido ao encontrar Sarah escondida ali. Kenny correu para avisar Steven. Quando Steven soube, foi imediatamente ver Sarah. Sarah disse que também havia entrado na árvore naquele dia, assim como Steven, mas a saída dela foi pelaquele porão. Steven tentou acalmar Sarah, dizendo que a manteria segura ali. Depois contou tudo a Kenny, pedindo que mantivesse o segredo e não contasse a ninguém. Mas, assim que Steven saiu da casa, começou a sentir forte tontura. Sob sua pele, vermes se mexiam continuamente. Enquanto isso, na casa comunitária, Randall havia chegado causando confusão com todos. Não respeitava ninguém, era preguiçoso e recusava qualquer trabalho, passando o dia deitado no sofá. Donna ficou irritada e expulsou Randall da casa. Randall então ficou sem lugar para morar e passou a viver sozinho no ônibus. À noite, os monstros apareciam ao redor do ônibus. Randall, ao vê-los, xingava sem parar, mas não tinha coragem de sair. Alguns dias depois, Jim se recuperou do acidente e voltou a investigar a estranha voz que ouvira pelo rádio. Ele contou a Steven que acreditava que aquele lugar poderia ser um experimento secreto do governo e que os moradores seriam cobaias. Embora parecesse absurdo, fazia certo sentido. Jim continuou insistindo e contou sua teoria à Donna, mas ela achou melhor não revelar nada por enquanto, não sem provas concretas, ou todos entrariam em pânico. Quanto a Kenny, querendo confirmar o que Sarah havia feito, desceu sozinho ao porão para falar com ela. Sarah não aguentou mais e contou tudo, inclusive que naquela noite foi ela quem abriu a porta do hospital, permitindo que o pai de Kenny fosse brutalmente morto pelos monstros. Kenny ficou furioso ao descobrir a verdade, e ainda mais ao saber que Steven sabia de tudo e mesmo assim a protegeu. Kenny jogou seu distintivo de policial no chão e saiu. A notícia de que Sarah estava viva se espalhou rapidamente. Quando Jim e Tab souberam, foram vê-la e a insultaram sem parar, dizendo que ela deveria ser condenada à morte. Steven precisou intervir. Steven acreditava que Sarah era uma peça importante ligada ao mistério daquela vila, talvez alguém essencial para ajudar todos a escapar dali. Jim e Tab se acalmaram ao ouvir isso. Embora Sarah tenha sido autorizada a permanecer na vila, ninguém queria chegar perto dela. Todos a viam como uma lunática que matou o próprio irmão. Sarah voltou à antiga casa para buscar as coisas de Nathan, mas lá já havia um novo morador. Eles disseram que todas as coisas dela e do irmão haviam sido levadas para o depósito da mãe de Kenny. Sem alternativa, Sarah foi ao restaurante procurar a mãe de Kenny. Sarah pediu desculpas pelo que fez. A mãe de Kenny ficou furiosa, mas ainda assim devolveu a sacola, dizendo para Sarah nunca mais aparecer ali. Quando Sarah saiu, Kenny a viu. Imediatamente correu até ela, arrancou a sacola de suas mãos e jogou tudo no chão. Sarah tentou pegar a estátua comemorativa de Nathan, mas Kenny tomou dela e a quebrou em pedaços. Ele avisou que não queria ver Sarah nunca mais. As pessoas viram a cena, mas ninguém interveio. Apenas Elgin ajudou a recolher os pertences. Enquanto isso, do lado de Jade,
cidade. Após o fracasso do projeto da rádio, ele passou os dias sozinho estudando formas de escapar da vila. Jade frequentemente tinha visões do homem misterioso da foto e até viu um símbolo estranho sangrando. Sem saber o que fazer, Jade foi surpreendido pela visita de Victor. Depois de muitos dias refletindo, Victor decidiu contar a Jade histórias antigas. Então, levou Jade até um terreno vazio cheio de carros destruídos. Victor disse que o homem da foto era Christopher, um antigo morador da vila. Christopher era alguém alegre, querido por todos. Mas algo aconteceu quando ele descobriu o estranho símbolo circular no livro. A partir daí, Christopher enlouqueceu completamente e passou a matar pessoas. Todos os moradores foram mortos por Christopher. Apenas Victor sobreviveu porque conseguiu se esconder no porão. Victor aconselhou Jade a não tentar entender no símbolo circular, a menos que quisesse ser corrompido. Enquanto isso, na casa de Steven, ele foi até a antiga casa do padre. Ele descobriu que os móveis haviam desaparecido e bem no meio da casa estava a estranha caixa de música que Steven tinha visto no porão. A caixa tocava uma melodia assustadora. Uma garota apareceu e começou a dançar de algum lugar. Steven apenas andou mais perto e, de repente, levou um susto da garota fazendo-o acordar. Steven percebeu que estava novamente na casa da mãe de Kenny. Kenny viu que Steven parecia cansado e o ajudou a voltar para casa. No caminho, eles viram as folhas amarelas das árvores caindo aos poucos, algo que nunca havia acontecido naquela cidade. De repente, o braço de Steven começou a doer. Havia estranhos vermes sob sua pele. A música assustadora de antes começou a tocar novamente e a garota apareceu no porão. Porém, parecia que apenas Steven podia vê-la. Ele se virou e viu que a garota havia desaparecido. Alguns dias depois, com a chegada de novos visitantes, a comida na cidade estava cada vez mais escassa. Donna estimou que só tinham alimento suficiente para cerca de um mês. A tempestade havia destruído as plantações e seria necessário tempo para cultivar uma nova colheita. A escassez de comida começou a causar discussões entre as pessoas da casa. Um homem irritado disse que Elgin havia roubado comida da cozinha. Mesmo com Elgin tentando explicar que não tinha pegado nada, o homem o xingou e quis expulsar todos os membros novos da casa. Alice viu a situação e correu para impedir o homem. Durante a briga, o homem acidentalmente esfaqueou Alice no estômago, causando grande sangramento. Todos entraram em pânico e planejaram levar Alice até a enfermaria, mas já estava escuro e cheio de monstros lá fora. Elgin se ofereceu para ir buscar o carro. Sem pensar duas vezes, correu até o estacionamento e dirigiu antes que os monstros o pegassem. Assim, conseguiram chegar à enfermaria. Christie colocou Alice rapidamente na mesa de cirurgia. O ferimento era tão grave que exigia operação. No entanto, por causa da falta de reservas de sangue, seria necessário coletar sangue de mais familiares. Steven queria salvar o filho, mas temia que aquela coisa terrível dentro dele infectasse Alice. Nesse momento, os vermes voltaram a aparecer, causando grande dor. Ele então teve uma ideia e correu para fora sozinho. Enfrentando os monstros, Steven usou sua faca para cortar o pescoço de um deles e pressionou seu sangue sobre a ferida. Steven sentiu os vermes sob seu braço sendo transferidos para o monstro. No início, o monstro riu sem entender o que estava acontecendo, mas de repente, seu corpo inteiro se contorceu e ele gritou de dor. Os outros monstros deixaram de prestar atenção em Steven, que aproveitou a chance para correr de volta para dentro da casa. Nesse momento, o sangue de Steven havia voltado ao normal. Graças à transfusão a tempo, a cirurgia de Alice foi um sucesso. Na manhã seguinte, quando todos saíram, descobriram que o monstro do dia anterior havia morrido. Todos ficaram curiosos se os vermes presentes no sangue de Steven poderiam matar aqueles monstros imortais. Christie quis trazer o corpo do monstro para dentro e fazer uma autópsia para ver o que havia nele. Eles colocaram o corpo do monstro sobre a mesa. Quando ela abriu sua barriga, ficou chocada ao ver que o monstro tinha a mesma estrutura de um corpo humano, exceto que seus órgãos internos estavam todos ressecados, como se estivesse morto há muito tempo. Então, Christie perfurou a vesícula biliar e um líquido amarelo escorreu de dentro. Christie acreditava que os vermes ainda estavam dentro do monstro. Então aquele líquido poderia ser um método para ajudar a destruir os monstros lá fora. Enquanto os outros trabalhavam duro para manter a vida, Jean ainda achava que aquela vila era apenas um experimento do governo.
Tab ficou muito decepcionada ao ver o marido assim. Ela o aconselhou a recuperar a compostura e ajudar as pessoas ao redor. Jean estava do lado de fora quando de repente viu um aviãozinho controlado por controle remoto. Era de Randall. Randall disse que o avião era um presente para um primo. Jean teve uma ideia e levou Randall até o carro antigo da família para procurar receptores de ondas de rádio. Jean pensava que se o avião voasse alto o suficiente, talvez conseguisse captar sinais de mais longe. Depois de um bom tempo trabalhando, finalmente conseguiram montar a antena. Mas como era apenas um brinquedo, o avião não podia carregar muito peso. Jean ficou desapontado, mas Randall teve outra ideia. Se aquilo realmente fosse um experimento do governo, certamente haveria um espião infiltrado na vila. Então Jean decidiu que naquela noite, ele e Randall se esconderiam dentro do carro e seguiriam os monstros para ver para onde eles iam e o que faziam todas as noites. Enquanto isso, Tab foi até Jade e contou o que aconteceu na caverna subterrânea. Tab acidentalmente viu o símbolo circular no caderno. Ela disse que também tinha visto isso na caverna dos monstros, então talvez Victor entendesse seu significado. Os dois foram questioná-lo novamente, mas Victor ainda se recusava a falar. Tab implorou, dizendo que talvez aquele fosse o único jeito de todos voltarem para casa. Finalmente, Victor vacilou. Ele levou Tab até um estacionamento abandonado, onde havia fotos que ele mesmo havia desenhado anos antes. Assim que Victor olhou para os desenhos, memórias do passado inundaram sua mente. Acontece que Victor não tinha chegado ali sozinho. Ele tinha uma irmã mais nova. Porém, naquela noite fatídica, Victor estava tão apavorado que não conseguiu protegê-la, e ela morreu de forma brutal. Tab examinou as fotos e encontrou um desenho de uma torre estranha. Victor disse que era o lugar onde as crianças estavam sendo mantidas. A mãe de Victor acreditava que somente salvando aquelas crianças seria possível escapar da vila. Enquanto isso, coisas estranhas começaram a acontecer. Eldin estava tomando banho quando ouviu uma música estranha. Uma caixa de música apareceu bem na sua frente. Antes que entendesse o que estava acontecendo, Eldin foi puxado para dentro da água. Uma figura com um rosto assustador surgiu diante dele. Kenny, ao chegar em casa, ouviu o telefone tocar. Do outro lado da linha, havia a voz de um homem repetindo a mesma frase. Eles tocam, eles quebram, eles roubam. Ninguém aqui tem liberdade. Contanto que a música continue tocando, eles nunca vão parar. Kenny não entendeu nada. Ele olhou para a panela de sopa no fogão, e dentro dela havia milhares de cigarras voando. De repente, uma delas voou e mordeu seu braço. Ele acordou assustado. Tudo não passava de um sonho. No entanto, quando olhou para seu braço, havia um hematoma exatamente no lugar onde a cigarra o havia mordido no sonho. Nesse momento, Steven apareceu e pediu que Kenny fosse com ele à enfermaria para pedir a Christie que extraísse mais líquido do monstro para fabricar uma arma. Ao chegarem lá, encontraram Mary apavorada, dizendo que tinha ouvido algo no porão. Quando desceram para verificar, ficaram horrorizados ao ver muitas cigarras cercando o corpo do monstro. Kenny as reconheceu imediatamente. Eram as mesmas do sonho. Donna também chegou, mas quando ela e Steven desceram novamente, as cigarras haviam desaparecido. Eles discutiram como se livrar do corpo do monstro. Porém, quando estavam carregando o corpo para fora, Randall os viu de longe. Mais tarde, Randall procurou Donna sozinho, claramente com algum plano em mente. Naquela tarde, quando Steven e os outros voltaram para a vila, ouviram gritos vindo de uma casa próxima. Ao chegarem lá, se depararam com uma cena horrível. Uma mulher estava morta na cama, seu corpo completamente estourado e destruído de maneira assustadora. O marido chorava, dizendo que ela estava dormindo, e começou a falar durante o sono. Então, o corpo simplesmente se desfez na frente dele. Quando Steven perguntou o que ela tinha dito, o marido repetiu: eles tocam, eles quebram, eles roubam. Ninguém aqui tem liberdade. Contanto que a música continue tocando, eles nunca vão parar. Kenny ficou chocado. Eram exatamente as mesmas palavras da ligação telefônica. Pessoas começaram a se aglomerar em frente à casa, curiosas e assustadas. Steven tentou acalmar todos, pedindo que voltassem para casa antes de anoitecer. Enquanto isso, Jim foi sozinho até a floresta para encontrar Randall, conforme combinado. Lá, Jim descobriu que Randall havia feito Donna refém. Randall acreditava que Donna poderia ser uma espiã do governo, pois ele tinha visto o grupo carregando o corpo do monstro. Um monstro que supostamente era imortal e não poderia ser morto. Mesmo com Donna tentando explicar, Randall não acreditou. Jim tentou soltá-la, mas Randall o impediu. Nesse momento, Steven chegou a tempo, apontando uma arma para Randall e forçando-o a se render. A noite se aproximava e os monstros estavam prestes a aparecer.
Quando estavam prestes a ir embora, Randall jogou a chave fora. Ele queria ver quem era o espião do governo. Sem alternativa, o grupo se escondeu no carro. Felizmente, Steven tinha levado o frasco com a secreção do monstro. Ele passou um líquido nas balas e recarregou a arma. Steven queria testar se as balas seriam eficazes contra os monstros. Tarde da noite, eles emergiram da floresta como sempre, porém não se aproximaram, e sim cercaram o carro. De repente, a música assustadora começou de novo e ouviu-se um som forte vindo de baixo do veículo. Randall entrou em pânico, quebrou a janela e correu para a mata. Os outros também tentaram escapar para outro carro. Steven ficou para trás atirando nos monstros, mas eles não pareciam sofrer dano algum. Jim finalmente conseguiu ligar o carro, salvando o grupo por pouco. Randall, porém, correu para a floresta profunda e foi atacado por inúmeras cigarras voando diretamente contra ele. Na vila, um homem chamado Red enlouqueceu repentinamente, repetindo sem parar que ele estava vindo e que todos morreriam. No andar de cima, Mary viu que o local estava cheio de cigarras voando. Elas a atacaram, fazendo-a ter uma convulsão. Ela gritava de dor, com os olhos ficando completamente brancos. Christy estava desesperada, sem saber o que fazer. A doença começou a se espalhar. Julia, que estava em casa, mostrou sintomas semelhantes. Parecia que estavam sendo torturadas em sua própria mente. Foi então que Eldin finalmente revelou o sonho que tivera antes de chegar àquele lugar. Naquele sonho, ele encontrou um garoto vestido de branco que repetia a frase: "Eles tocam, eles quebram, eles roubam. Ninguém aqui tem liberdade." Enquanto ninguém entendia o significado disso, uma mulher próxima disse que conhecia aquelas palavras. Eram parte de um poema antigo que ela ouvira quando era criança. Steven ficou chocado ao ouvir isso. Na manhã seguinte, toda a vila estava silenciosa. Julia e Mary ainda não tinham acordado. Donna e alguns outros foram para a floresta procurar. Eles encontraram Randall inconsciente no meio da mata, mas quando alguém o tocou, Randall gritou de terror. Nesse momento, Julia e Mary estavam no mesmo estado. Steven não suportava mais e decidiu procurar Sarah, esperando que ela pudesse encontrar uma solução. Eles então foram profundamente na floresta, procurando as ruínas antigas onde Steven havia se perdido pela primeira vez. De repente, Sarah começou a sentir dor intensa, com sangue escorrendo do nariz. Ela disse que Steven foi quem trouxe o monstro para a vila. O monstro estava extremamente animado e não ia parar. Ele queria que todos sofressem. A menos que a caixa de música fosse destruída, todos morreriam. Steven ficou extremamente confuso. Ele não sabia de onde aquela caixa de música tinha vindo, nem como destruí-la. Enquanto isso, Jade, querendo descobrir a verdade por trás do símbolo circular, foi sozinho até a caverna dos monstros. Ele entrou e explorou no escuro. Depois de algum tempo, finalmente chegou ao centro da caverna. Assim que entrou, as crianças misteriosas apareceram de repente. Elas estavam deitadas sobre as pedras, murmurando algum tipo de encantamento. Jade olhou para cima e viu que uma passagem secreta havia se aberto. Mas quando olhou para trás, as crianças tinham desaparecido e a passagem se fechou novamente. Quanto a Tabby, depois de ver os desenhos feitos por Victor, ela suspeitou que aquilo que a mãe dele dissera anos atrás talvez fosse verdade. Encontrar a torre e salvar as crianças poderia ser a chave para escapar da vila. Tabby queria que Victor a levasse até a torre. Jim ficou preocupado, achando que sua esposa corria perigo, mas Tabby ainda assim quis arriscar. Victor então levou Tabby até uma grande árvore na floresta, com garrafas penduradas nos galhos. No tronco havia um buraco profundo. Victor disse que aquilo era um portal especial de teletransporte. A mãe dele tinha tentado entrar anos antes, mas morreu antes de conseguir. Tabby abraçou Victor em agradecimento, depois se arrastou para dentro do buraco e desapareceu. Enquanto isso, Steven, ao descobrir a verdade, que ele era a causa da tragédia na vila, ficou devastado. Donna foi consolá-lo, dizendo que ele encontraria uma solução. Steven tomou sua decisão e iria novamente para a floresta, determinado a encontrar a caixa de música mencionada por Sarah. Nesse momento, Red apareceu do nada, segurando uma arma apontada para Steven. Red parecia estar sendo controlado. Ele se desculpava repetidamente, mas suas mãos puxaram o gatilho. Steven
Steven foi atirado no ombro. Sem escolha, ele teve que derrubar Regi para impedir algo pior. Steven então seguiu até as ruínas antigas. Ele acendeu uma tocha com um isqueiro e, inesperadamente, a mesma ilusão do dia anterior reapareceu. Ele viu Julia e os outros amarrados lá dentro, gritando de dor como se estivessem sendo torturados. A música aterrorizante começou novamente. A caixa de música apareceu diante de seus olhos. A esposa morta de Steven também apareceu, dizendo para ele desistir e parar de lutar, pois todos morreriam. Mas Steven resistiu. Ele se virou e esmagou a caixa de música em pedaços. Julia e os outros acordaram imediatamente. Voltaram ao normal, livres do controle do monstro. Jim ficou extremamente feliz ao ver a filha acordada. O que eles não sabiam era que Teb estava perdida em um lugar muito estranho. Teb caminhou pela floresta e encontrou um farol bem à sua frente. A torre mencionada pela mãe de Victor era, na verdade, aquele farol. Ela subiu as escadas e foi até o topo. Lá, encontrou um garoto vestido de branco. O menino pediu desculpas e, de repente, empurrou Teb lá de cima. Quando Teb acordou, estava em um hospital. A médica disse que um grupo de alpinistas a havia encontrado inconsciente na floresta e a levado para lá. Teb ficou chocada ao perceber que estava no mundo real. Ela realmente tinha escapado da cidade dos pesadelos. A enfermeira disse que Teb estava desacordada havia 3 dias e 3 noites e que não tinham identificação dela. Então chamaram a polícia para investigar. Teb não queria envolver a polícia. Então, assim que a enfermeira saiu, ela trocou de roupa e fugiu discretamente do hospital. Enquanto caminhava pela rua, Teb viu uma criança vestida de branco do outro lado, olhando fixamente para ela. Teb correu, mas quando chegou lá, a criança havia desaparecido. Enquanto isso, na cidade dos pesadelos, Julia e Ethan ficaram chocados ao descobrir que a mãe havia ido sozinha para a floresta. Os dois culparam Jim por ter deixado Teb partir. Jim percebeu o erro e decidiu ir sozinho para encontrá-la. Steven tentou impedir e contou sobre a viagem anterior que fizera com Sarah. Eles chegaram a uma árvore cheia de teias e viram o farol ao longe, mas não conseguiram se aproximar. Mesmo assim, Jim insistiu. Kenny viu isso e decidiu acompanhá-lo. Ele não queria que aquelas crianças perdessem os 2 pais ao mesmo tempo. Nesse momento, de repente, ouviram o som de uma janela quebrando em uma casa próxima. Foram verificar e encontraram Jade caído no chão. Ao redor dele, muitas camisas formavam um símbolo estranho. Desde que retornara da caverna, Jade parecia uma pessoa diferente. Ele sempre murmurava para si mesmo sobre algum símbolo. Vendo isso, Steven e Kenny levaram Jade para a enfermaria. Nesse momento, uma garota chamada Foda estava morando na casa compartilhada. Depois de engravidar do filho de Alice, ela vinha se sentindo mal recentemente, vomitando sem motivo aparente. Foda achava que era apenas enjoo matinal e não deu muita atenção. Voltando a Teb, depois de vagar pela rua, ela pegou emprestado um telefone de alguém para ligar para sua mãe. Ao ouvir a voz dela, Teb se emocionou muito. Ela percebeu que realmente havia escapado da cidade dos pesadelos. A família de Teb estava desaparecida há meses e a polícia também estava procurando ativamente. Teb queria voltar para sua mãe, mas pensando em sua família ainda presa na cidade, decidiu encontrar uma maneira de voltar para resgatá-los. Enquanto isso, Jim havia embalado suas coisas e estava indo para a floresta procurar sua esposa. Kenny foi ao restaurante se despedir da mãe antes de partir. Ele não sabia que seria a última vez que a veria. Após a tempestade, a cidade começou a ficar estranha. Todos os vegetais foram danificados, causando uma grave escassez de alimentos. As pessoas da cidade foram até a casa da mãe de Kenny e invadiram o depósito para roubar os alimentos restantes. Randall até foi ao celeiro para capturar uma cabra para abater. Victor e Ethan viram e correram para detê-lo. Victor então sacou uma arma e o ameaçou. Steven viu isso e correu rapidamente para fazer as pazes. Ele pensou que o gado era a fonte de ovos e leite, e se fossem mortos, as pessoas da cidade rapidamente ficariam sem comida. Randall saiu irritado ao ouvir isso. Nesse momento, Teb foi até a igreja da cidade conversar com o padre sobre seus problemas. De repente, lembrou-se da caixa que Victor havia lhe dado antes de partir. Dentro dela estavam os pacotes de comida que Victor havia preparado. Teb olhou acidentalmente para o fundo da caixa e descobriu um endereço escrito ali, a antiga residência de Victor. Teb correu até o endereço e encontrou um velho. Esse velho
velho não era outro senão o pai de Victor. Quando ele viu a caixa do filho, ficou extremamente chocado. Enquanto isso, do lado de Elgin, depois de ver o fantasma de uma mulher estranha no banheiro, ele ficou muito assustado e não ousava dormir, temendo que a mulher aparecesse novamente. Enquanto conversava com uma velha na casa comunitária, Elgin de repente viu o fantasma da mulher à sua frente. Ela se aproximou lentamente, fazendo Elgin acordar de medo. Tratava-se apenas de um pesadelo, mas Elgin ainda não sabia quem realmente era a mulher. Do lado de Jim e Kenny, depois de mais de meio-dia caminhando pela floresta, eles descobriram estacas de madeira com figuras humanas estranhamente esculpidas. Seguindo as estacas, chegaram a uma vila abandonada. Jim percebeu que aquele lugar poderia ser usado para se proteger dos monstros à noite, então decidiram parar ali para descansar. Naquela noite, Jim ficou preocupado com seus 2 filhos em casa. Ele não sabia que na cidade, os monstros estavam agindo de forma anormal, como nunca antes visto. Eles abriram a porta do celeiro, fazendo os animais se espalharem por toda parte. Steven viu e correu com Jade para conter os animais. A mãe de Kenny e Victor, ao perceberem o incidente, também correram para ajudar, apesar do perigo. Nesse momento, apenas Julia e Ethan permaneciam na casa. Ethan viu sua cabra favorita vagando do lado de fora e abriu a porta para trazê-la. Mas, inesperadamente, o monstro já estava esperando. Julia rapidamente agarrou a mão de Ethan e correu. O monstro imediatamente os perseguiu. Quando chegaram à porta, encontraram Sarah. Ela imediatamente levou Ethan e Julia para se esconder nos arbustos. O monstro não conseguiu encontrá-los, então Sarah gritou algumas vezes, fazendo mais e mais de seus comparsas aparecerem. Felizmente, Randall, no ônibus, viu a situação e acendeu as luzes para atrair os monstros. O grupo de Sarah aproveitou a oportunidade para fugir e subir no ônibus. Do lado de Steven, vendo o perigo, pediu que todos rapidamente levassem o gado para dentro da casa e que ele levaria o restante de volta ao celeiro. A mãe de Kenny não quis que Steven fizesse isso sozinho, então decidiu ajudá-lo. Os 2 rapidamente levaram os animais para o celeiro e depois correram para o depósito para se esconder antes da chegada dos monstros. Pensando estar seguros, encontraram um grupo de monstros esperando dentro. Eles avançaram para capturar Steven e o forçaram a assistir sua mãe sendo dilacerada bem à sua frente. Steven ficou extremamente zangado, mas não pôde fazer nada. Na manhã seguinte, Jade entrou no depósito para verificar e ficou horrorizada ao ver o corpo da mãe de Kenny, com todos os órgãos devorados. No entanto, Steven de alguma forma ainda estava vivo. Depois de ser libertado, correu para abraçar a mãe de Kenny, pedindo desculpas incessantemente. A morte da mãe de Kenny chocou toda a cidade. Jade ficou confusa, sem entender por que os monstros pouparam Steven. Enquanto isso, Jim e Kenny, descansando na vila abandonada, descobriram muitos vegetais frescos crescendo ao longo do rio. Essa quantidade poderia suprir a escassez de alimentos. Eles ficaram extremamente felizes e colheram tudo para levar de volta à vila. Quando chegaram e viram o rosto triste de todos, Kenny se surpreendeu ao saber que sua mãe havia falecido. Ele foi tristemente sozinho ao restaurante. A enfermeira Christy tentou confortá-lo, mas também foi afastada por Kenny. Nesse momento, o rádio do restaurante tocou a música familiar que tocava todos os dias. Kenny ficou irritado e correu para quebrá-lo em pedaços. Ao saber do que aconteceu na noite anterior, Donna imediatamente foi culpar Steven. Ela achava que Steven havia sacrificado uma vida inocente apenas por causa de algumas cabeças de gado. Enquanto isso, na casa comunitária, Fátima continuava com dores de estômago. Já se passavam mais de 4 dias sem que ela tivesse comido nada. Seus dentes continuavam quebrando sem motivo aparente. Preocupada com o feto em seu ventre, Fátima foi à clínica com Alice para um exame. Após o diagnóstico de Mari, descobriu-se que a criança estava normal. Quanto à condição de Fátima, provavelmente era apenas nervosismo por estar grávida pela primeira vez. Alice suspirou aliviado e a levou para casa. Ao entrar no quarto, Fátima encontrou cestos de vegetais que haviam estragado alguns dias antes. De repente, foi atraída por eles e os comeu avidamente. Enquanto isso, na capela, a enfermeira Drist estava trocando roupas e passando maquiagem no corpo da mãe de Kenny, com Jade e Sarah ajudando. Depois que tudo foi concluído, Kenny foi se despedir de sua mãe pela última vez. Arrependia-se profundamente de ter decidido sair, em vez de ficar para protegê-la. O funeral da mãe de Kenny foi realizado. Muitas pessoas da cidade foram prestar seus respeitos. Steven não queria que isso acontecesse novamente e já tinha preparado um plano mental para lidar com os monstros. Voltando a Tabby, quando ela acordou, encontrou-se deitada no sofá. O velho disse que Tabby havia desmaiado na varanda.
Tab então contou ao velho sobre Victor e sobre a cidade dos pesadelos, onde monstros apareciam todas as noites para caçar os vivos. O velho ouviu, mas não acreditou no que Tab dizia. A esposa e os 2 filhos do velho haviam desaparecido muitos anos atrás, e ele já não tinha esperanças. Tab tentou provar o que dizia, contando sobre os fantasmas das crianças e sobre o farol na floresta. Ao ouvir isso, o rosto do velho mudou repentinamente. Ele disse que antes do desaparecimento de sua esposa, ela também ouvia vozes em sua cabeça. As vozes diziam que sua esposa era escolhida para salvar as crianças no farol. Somente salvando-as, a maldição desapareceria. O velho então levou Tab ao porão da casa, que estava cheio de pinturas que sua esposa havia feito antes de desaparecer. Tab ficou chocada ao perceber que todas eram cenas da cidade dos pesadelos, os fantasmas das crianças estranhas que Tab tinha visto e até mesmo o misterioso garoto de branco. Enquanto isso, na cidade, Steven chamou seu filho Ellis e discutiu seu plano. Steven tirou a pedra de proteção e disse que se os monstros tinham medo dela, o que aconteceria se colocassem as pedras na entrada da caverna? Os monstros seriam presos lá embaixo para sempre? Steven acabava de terminar de falar quando Donna apareceu. Ao ouvir o plano, ela imediatamente se opôs, dizendo que era arriscado demais. Donna não queria perder mais ninguém por causa desse plano estúpido. Mesmo com todos discordando, Steven ainda queria executar o plano sozinho. Ele então foi até o ônibus e pediu a Randall que trocasse de assento com ele. Naquela noite, Steven queria sentar no ônibus e observar os monstros para ver o que realmente estavam fazendo. Quanto a Fátima, seu comportamento estranho tornava-se cada vez mais severo. Sempre que sentia cheiro de comida, sentia náusea, mas depois corria para a pilha de lixo no quintal, cavava vegetais podres e os devorava vorazmente. Infelizmente, essa cena foi vista por uma senhora idosa na casa comunitária. Fátima tinha medo de que a senhora contasse aos outros, mas a idosa mais tarde foi visitá-la e tentou confortá-la. A senhora achava que o comportamento estranho se devia apenas à preocupação excessiva de Fátima com a gravidez. Para ajudar Foda a se sentir mais tranquila, a idosa sugeriu uma leitura de tarô. Porém, quando Foda perguntou se o bebê estava bem, um corvo negro do lado de fora colidiu com a janela, bateu a cabeça na parede e morreu instantaneamente. Enquanto isso, Kenny foi com Christie e alguns moradores até a vila abandonada na floresta. Da última vez, haviam voltado para coletar mais vegetais frescos para armazenar. Enquanto todos trabalhavam, Jade apenas ficava sentado sem fazer nada. Ultimamente, o espírito de Jade estava instável, constantemente amaldiçoando as pessoas ao redor. Jade então foi até um arbusto para ir ao banheiro, quando de repente viu o corpo de um homem pendurado em uma árvore. Quando Jade se aproximou, o homem se moveu, fazendo Jade gritar de surpresa. Os outros ouviram e correram até ele, mas quando Jade olhou novamente, o corpo havia desaparecido. Jade ficou com medo e quis voltar para a cidade imediatamente, mas já estava quase anoitecendo. Kenny o aconselhou a passar a noite na vila, mas Jade recusou e foi embora sozinho. Christie viu isso e correu rapidamente para detê-lo. Enquanto caminhava, ela pisou em uma armadilha de animal, ferindo gravemente a perna. Christie sentiu muita dor. Kenny e os outros correram para ajudá-la a se libertar da armadilha. Nesse momento, Jade viu a ilusão do homem que tinha aparecido antes, segurando um crânio e andando lentamente em sua direção. Christie rapidamente acalmou Jade e ajudou-o a escapar da ilusão. Depois de sair da armadilha, levaram Christie para dentro da casa antes que escurecesse. Do outro lado, Tab estava na casa do velho, quando de repente ouviu um som muito familiar. Ela saiu para o quintal e encontrou potes de vidro pendurados em uma árvore. Tab percebeu que a cena era idêntica ao local onde o portal, que Victor a levou, estava localizado. O velho disse que sua esposa costumava gostar de decorar o local, mas que essa árvore era apenas uma cópia. A original era maior e ficava a vários quilômetros de distância. Tab achou que isso poderia conter pistas sobre a cidade dos pesadelos. Ela pediu ao velho que a levasse até lá. No caminho, Tab encontrou um colar no carro. Estranhamente, era exatamente o mesmo que ela havia encontrado no depósito da cidade dos pesadelos. O velho disse que o colar era um presente de sua esposa. Tab ficou chocada ao ouvir isso. Ela se perguntou se realmente havia escapado da cidade ou ainda estava em sua própria ilusão. Em pânico, Tab pediu ao velho que parasse o carro, mas ele continuou dirigindo. Enquanto discutiam, de repente um carro veio em alta velocidade na direção deles. O acidente deixou o velho gravemente ferido. Tab acordou e se viu em uma ambulância, sendo levada ao hospital pelos médicos. Nesse momento, algo estranho aconteceu. O motorista descobriu uma grande árvore bloqueando a estrada à frente. No céu, muitos corvos negros apareceram.
Tab percebeu que a cena lembrava muito o momento em que toda sua família se perdeu na cidade dos pesadelos. O motorista tentou ligar para o hospital, mas não havia sinal. Já estava quase escuro e Tab alertou sobre os monstros devoradores de pessoas que estavam prestes a aparecer, mas ninguém acreditou nela. Enquanto isso, na cidade, Ethan recebeu uma ligação estranha. Do outro lado, estava uma voz misteriosa dizendo que sua mãe estava na ambulância e em perigo. Ethan rapidamente contou a Jean, mas Jean, irritado, quebrou o telefone, achando que eram apenas palavras falsas. Naquela noite, Steven foi até o ônibus com Randall. Randall achou estranho que, no escuro, os monstros não apareciam como de costume. Enquanto pensava nisso, uma ambulância entrou subitamente na cidade. Ethan a viu e rapidamente abriu a porta para persegui-la, dizendo que sua mãe estava naquele carro. Steven e Jean rapidamente levaram Ethan para dentro da casa. Enquanto isso, o motorista da ambulância descobriu uma garota inconsciente no meio da estrada. Tab percebeu que era um grupo de monstros disfarçados e os alertou, mas ninguém acreditou nela. A policial também algemou Tab ao carro para que ela não pudesse sair. O motorista e o assistente se aproximaram do monstro e, assim que chegaram, ele acordou subitamente e os atacou, matando-os na hora. Apenas a policial percebeu o que havia acontecido, mas já era tarde demais. Os monstros que se aproximavam da policial aumentavam em número. A policial viu a casa comunitária com as luzes acesas e correu para lá. As pessoas dentro descobriram o incidente e foram observar pela janela. Nesse momento, a policial atirava continuamente nos monstros. Infelizmente, uma bala ricocheteou e atingiu uma garota de cabelo curto que estava na janela, ferindo-a gravemente. A policial teve sorte de conseguir correr para dentro da casa. Quando percebeu o acidente que causou, ficou extremamente arrependida e assustada, já que Christy não estava presente. Mary assumiu o lugar da enfermeira, tentando estancar o sangramento da garota de cabelo curto. No entanto, devido à gravidade do ferimento e à falta de instrumentos cirúrgicos, a garota morreu pouco depois, de perda de sangue. Enquanto isso, do lado de fora, Jean, Randall e Steven correram até a ambulância. Jean ficou extremamente surpreso ao ver que sua esposa ainda estava viva. Tab estava algemada. Randall viu isso e correu de volta ao ônibus para pegar a ferramenta de arrombamento, mas, quando se virou, foi bloqueado pelos monstros. Randall rapidamente jogou a ferramenta para Steven, mas, ao tentar fugir, centenas de cigarras apareceram à sua frente. Steven deu a ferramenta para Jean abrir as algemas e então dirigiu o carro até a casa comunitária, mas descobriu que a chave do carro havia desaparecido. Nesse momento, um monstro apareceu segurando a chave e a entregou alegremente a Steven, dizendo que ele podia ficar com a chave porque tinha um Randall para substituí-lo. Steven olhou para trás e viu que Randall estava cercado pelos monstros. Randall ficou apavorado e pediu ajuda, mas Steven não podia fazer nada, então pegou a chave e fugiu, deixando Randall com os monstros sedentos de sangue. O carro então chegou à casa comunitária. Steven levou Tab e o pai de Victor para dentro. Todos ficaram chocados ao ver Tab após tantos dias desaparecida. Apesar de ferida e extremamente cansada, Tab ainda tentou contar a Jean sobre sua jornada fora da cidade. Tab acreditava que o garoto de branco tinha algum propósito ao levá-la para fora da cidade. Do lado de Elgin, enquanto estava sozinho no andar de cima, ele viu o fantasma da mulher misteriosa. Ela virou a cabeça de repente e foi embora. Elgin a perseguiu e ouviu sua voz, como se ela estivesse pedindo ajuda. Nesse momento, um homem passou e esbarrou em Elgin. Quando Elgin olhou para trás, a mulher havia desaparecido. No andar de baixo, na casa comunitária, as pessoas descobriram que Randall havia sido levado para o carro pelos monstros. No entanto, parecia que Randall ainda estava vivo. Vendo isso, Steven rapidamente trouxe Randall para dentro da casa. O corpo de Randall estava coberto de feridas causadas pelos monstros, mas, por algum motivo, eles pouparam sua vida. Randall ficou furioso ao ver Steven constantemente xingando por tê-lo deixado para trás com medo da morte. Enquanto isso, na casa de Victor, ele estava com Sarah. Victor queria contar a Sarah sobre o passado, quando a cidade dos pesadelos havia começado. Naquele tempo, Victor era o único sobrevivente nesse lugar aterrorizante. Em apenas uma noite, todos os moradores da cidade foram brutalmente assassinados. O misterioso garoto de branco era o único amigo de Victor na época. Como ele não podia enterrar todos os corpos, Victor pegou objetos associados a eles para lembrar. Um relógio, uma caixa de cigarros, todas lembranças horríveis que ele não conseguia esquecer. De repente, Victor percebeu que nenhum desses objetos pertencia a Christopher. Ele pareceu se lembrar de algo e seu rosto ficou extremamente assustado. Sarah tentou confortá-lo.
Victor então revelou que Christopher também era um morador da cidade. Christopher costumava ser uma pessoa alegre e amigável, até explorar o estranho símbolo circular. Foi quando ele mudou, enlouqueceu e matou todos na cidade. Victor uma vez viu Christopher falando com uma boneca de fantoche, a mesma que Victor havia visto no subterrâneo, onde os monstros viviam. Victor ainda lembrava claramente que o nome da boneca era Jasper. Na casa comunitária, o corpo da garota de cabelo curto foi enrolado em uma toalha e colocado em um quarto, planejado para ser enterrado na manhã seguinte. Fátima aproveitou o momento em que todos tinham saído para se aproximar do corpo. Ela viu o sangue saindo do ferimento, não conseguiu se controlar, limpou rapidamente com a mão e colocou na boca, com o rosto extremamente excitado. No dia seguinte, o grupo de Kenny, que foi buscar vegetais, retornou à cidade. Jade ficou extremamente surpreso ao saber que Tabby ainda estava viva e correu imediatamente até a casa de Tabby para verificar a verdade. Enquanto isso, Victor foi à casa comunitária e ficou muito surpreso ao saber que seu pai havia vindo. No entanto, Victor fugiu com medo de enfrentá-lo. Sarah ouviu e o perseguiu, tentando convencê-lo a voltar para ver seu pai, que devia estar muito preocupado. Victor finalmente concordou. Os dois tiveram um encontro emocionante. Victor, que sempre esteve sozinho na cidade, finalmente encontrou seu parente novamente. Do lado dos moradores, após o retorno de Tabby, todos ficaram muito surpresos e pediram uma reunião para esclarecer como Tabby conseguiu escapar da cidade. Tabby então contou todos os detalhes, desde como entrou na árvore de teletransporte na floresta até subir no farol e encontrar o misterioso garoto de branco. Fátima ficou extremamente desapontada que Tabby tivesse conseguido escapar, mas não tivesse reportado à polícia nem feito nada para ajudar os moradores presos. Algumas pessoas começaram a xingar. Um velho careca no grupo sugeriu enviar algumas pessoas até a árvore de teletransporte para verificar. Steven tentou impedi-lo, dizendo que a árvore levaria a um local desconhecido. Da última vez que Steven entrou, o destino foi um poço profundo nas ruínas antigas. No entanto, o velho careca ignorou as palavras de Steven e disse que encontraria seu próprio caminho até a árvore. Após a multidão se dispersar, Alice foi procurar sua namorada foda e a encontrou no jardim. Fátima tinha escondido secretamente alguns vegetais podres para se alimentar. Quando Alice chegou, ela se assustou e os escondeu. No entanto, seu comportamento estranho não enganou Alice, que finalmente descobriu todos seus hábitos estranhos. Fátima estava assustada, temendo dar à luz a um monstro. Tabby, por sua vez, se sentiu triste com as palavras dos moradores e decidiu procurar ajuda. Ela foi à floresta com Jade para encontrar a árvore de teletransporte. Havia muitas garrafas penduradas nos galhos, e em cada uma havia um pedaço de papel com 4 números aleatórios sem nenhuma lógica aparente. Enquanto refletiam sobre o significado dos números, o velho careca apareceu novamente. Ele disse que iria entrar e talvez seria o próximo a escapar daquela maldita cidade. Apesar dos protestos de Tabby e Jade, o velho careca entrou no buraco e desapareceu. Na cidade, as pessoas viram uma cena estranha e chamaram Steven. Quando ele chegou, encontrou o velho careca preso em uma parede, sofrendo, mas sem poder falar. Ele acabou sendo esmagado até a morte. A árvore de teletransporte havia levado o velho careca para a parede, exatamente como Steven havia dito. O local de teletransporte era desconhecido. As pessoas ao redor ficaram aterrorizadas e ninguém mais ousou pensar em ir até aquela árvore. Os eventos infelizes ocorridos após o retorno à cidade fizeram Tabby se sentir triste e sempre se culpar. Ela achava que tudo era culpa sua por dar esperança aos moradores e depois apagá-la. Jim tentou confortar sua esposa, mas Tabby não quis ouvir. Os dois começaram a discutir e seu relacionamento gradualmente se perdeu. Na manhã seguinte, Tabby desceu e viu Ethan lendo um livro. Jim foi à vila abandonada buscar mais comida, enquanto mãe e filho estavam sentados, quando de repente ouviram passos no andar de cima. Tabby ficou preocupada e subiu sozinha para verificar. Quando chegou lá, ficou assustada ao encontrar os fantasmas de 2 crianças misteriosas que ela já tinha visto antes. Eles se aproximaram e continuaram repetindo uma linguagem estranha. Tabby entrou em pânico e tentou afastá-los, e só desapareceram quando Ethan subiu correndo. Quanto ao casal Fatima e Alice, depois que Alice soube dos hábitos estranhos da namorada, ele tentou encorajá-la e aconselhou Fatima a procurar Christy para checar a criança em seu ventre. Nesse momento, Steven apareceu de repente. Ele percebeu a atitude estranha de Alice e pediu que seu filho contasse a verdade. Sem escolha, Alice contou tudo. Eles rapidamente levaram à enfermaria. Ao descerem pelo corredor, encontraram Elgin. Ele segurava uma câmera e tirou uma
uma foto de Fatima como lembrança. Porém, um momento após revelar a foto, Elgin ficou surpreso ao descobrir que atrás de Fatima estava o fantasma da mulher misteriosa que ele havia encontrado alguns dias antes. Nesse momento, ela apareceu de repente atrás dele. A mulher disse que se ele ajudasse, ela salvaria todos. Assim que terminou de falar, a mulher desapareceu. Na enfermaria, Christie examinava a criança no ventre de Fatima, mas, mesmo com observação cuidadosa, não conseguiu ver nenhum embrião. Christie afirmou que Fatima nunca esteve grávida desde o início. Era muito possível que os sintomas que Fatima sentia fossem apenas uma gravidez psicológica. Isso chocou muito Fatima, que, furiosa, quebrou objetos e saiu. Enquanto isso, na casa de Victor, ele planejava descobrir mais sobre o passado da cidade. Victor foi até a caverna onde os monstros viviam, planejando procurar a boneca Jasper. O pai de Victor viu o filho indo em direção ao perigo e não conseguiu impedi-lo. Então o seguiu. Os dois entraram na caverna e procuraram, mas não encontraram nenhuma boneca. Os objetos que Victor havia visto antes também haviam desaparecido. Victor não desistiu e continuou a ir mais fundo na caverna. Finalmente, os dois encontraram uma sala cheia de muitos objetos, e a boneca Jasper estava lá. Victor rapidamente a colocou no bolso. Nesse momento, o pai percebeu que entre os objetos estava o lenço de sua esposa, de anos atrás. O pai ficou tão emocionado que fez um barulho acidental que acordou os monstros. Victor viu isso e rapidamente levou o pai embora antes que os monstros os alcançassem. Os dois então retornaram ao caminhão, base de Victor. Ele colocou a boneca sobre a mesa e disse que tinha ouvido Jasper conversar com Christopher sobre a origem da Cidade dos Pesadelos. Se concedisse fazer a boneca falar novamente, os mistérios da cidade seriam revelados. Do lado de Jade, ela continuava pesquisando diligentemente os segredos relacionados aos números nas garrafas. Jade acreditava que esses números escondiam algum segredo. Steven disse que, da última vez que entrou na floresta com Sarah, também havia visto uma árvore com muitas garrafas penduradas. Jade ficou muito surpresa e pediu que Steven a levasse até lá. Ao chegar, Jade percebeu que não só a árvore se movia, mas também havia outro local na floresta com garrafas semelhantes. Jade rapidamente as trouxe de volta e começou a comparar. Ela descobriu que a série de números nas garrafas das duas árvores era a mesma. Enquanto Jade contava a Tab sobre essas descobertas, Tab de repente viu um desenho de estacas de madeira em forma humana na floresta, onde haviam encontrado a vila abandonada. Tab ficou chocada ao perceber que eram coisas que apareciam em seus sonhos quando criança. Não apenas a mãe de Victor, mas Tab também tinha sido avisada sobre essa cidade em seus sonhos, embora não soubesse disso. Mais tarde, Jade levou Tab até a vila abandonada na floresta. Jim e os outros estavam colhendo vegetais lá. Ao ver sua esposa, Jim correu imediatamente para perguntar. Tab contou tudo a Jim. Eles foram às rochas vermelhas próximas à vila. Tab lembrou-se de que em seu sonho estava se escondendo sob essas pedras, sendo perseguida por algo assustador, mas sempre que tentava olhar de perto, acordava. Jade achou que se Tab realmente tivesse visto essa cidade quando criança, não era coincidência que toda a família de Tab fosse levada para lá. Devia haver alguma conexão com o lugar. Enquanto isso, do lado de Elgin, após ver repetidamente o fantasma da mulher misteriosa de kimono, Elgin seguiu suas instruções até o porão fora da cidade. Ele desceu para investigar, mas não encontrou nada em comum. No entanto, ao se preparar para sair, Elgin ouviu um som estranho próximo. Foi verificar e descobriu uma porta misteriosa, atrás da qual havia uma sala escura e sombria, e na frente dela estava o cadáver ressecado de um homem. Nesse momento, a mulher de kimono apareceu atrás de Elgin, indicando que ali era onde tudo começou. Enquanto isso, na cidade, uma policial chamada Kuar, recém-chegada, não suportava o fato de que todos estavam resignados. Ninguém ousava se levantar e buscar uma saída. Kuar queria fazer algo para ajudar todos, mas ao ouvir isso, Kenny apenas aconselhou a desistir. Todas as pessoas ali já haviam tentado de tudo, mas ninguém realmente teve sucesso. Kenny, após perder toda a sua família, não queria mais sair. Julia, aproveitando a ausência dos pais, foi sozinha ver Randall. Desde o dia em que os monstros atacaram, Randall teve que permanecer na enfermaria para tratar seus ferimentos. Julia queria dar um passeio com Randall e sugeriu que os dois dirigissem pela floresta para tomar um pouco de ar fresco. Randall achou que a ideia era razoável e concordou. No caminho, Randall viu Phantom Cicas voando ao redor. Elas se tornaram cada vez mais numerosas, fazendo Randall entrar em pânico e correr imediatamente para a floresta.
Julia viu isso e imediatamente o perseguiu. Indo mais fundo, Julia descobriu as ruínas antigas que Steven havia visitado. Curiosa, ela queria ir até lá para verificar, mas Randall correu e aconselhou a voltar. Enquanto isso, na casa comunal, depois que Fatima descobriu que a gravidez em sua barriga era falsa, ela ficou extremamente deprimida, insistindo que era real. Fatima sentia algo se mexendo em seu ventre, mas Ellis apenas aconselhou a namorada a descansar e se acalmar. Ellis então foi até a cozinha da casa comunal. A velha percebeu a preocupação de Ellis e suspeitou que algo tivesse acontecido com Fatima. Sem escolha, Ellis contou tudo à velha. Nesse momento, Fátima sentiu uma dor extrema. Seu estômago se contraiu gradualmente. Ao ouvir o grito, Ellis correu até ela. Mas nesse instante, o estômago voltou ao normal. Preocupado, Ellis foi procurar ajuda com Christie. No entanto, Christie não acreditou e pensou que Fátima tinha apenas problemas psicológicos. Eles não sabiam que, naquele momento, Fátima tinha ido secretamente ao jardim de vegetais para pegar legumes podres como comida. De repente, a velha da casa comunal passou por ali, viu a cena e correu para tentar detê-la. Fátima gritou pedindo que a velha saísse rapidamente. De repente, Fátima pegou uma tesoura próxima e a esfaqueou no peito, fazendo-a parar de respirar instantaneamente. Quando Ellis voltou e descobriu o ocorrido, ficou extremamente chocado. Ele então rapidamente pegou Fátima e se escondeu em uma cabana no fundo da floresta. Ellis não queria que sua namorada fosse capturada pelos moradores, então pediu que Fátima ficasse ali por alguns dias até que tudo voltasse ao normal, e então decidissem o próximo passo. Fátima estava extremamente assustada, sem entender por que havia agido daquela forma. Após Ellis sair, Fátima de repente viu o fantasma de uma mulher misteriosa em kimono parado no canto da parede, mas num piscar de olhos, a mulher desapareceu. Na cidade, os moradores descobriram o corpo da velha deitado no jardim de vegetais. A notícia se espalhou rapidamente e todos ficaram extremamente preocupados com quem seria o culpado. Steven ordenou que todos voltassem rapidamente para casa e tentou acalmá-los, aconselhando-os a não se preocupar demais. A policial Coar se ofereceu para investigar, interrogando todos na cidade. No entanto, todos acharam que Sarah havia causado o incidente apenas porque ela já tinha matado alguém antes. Enquanto isso, no local de Steven, ao saber que Fátima era a culpada, ele ficou extremamente chocado. Steven queria encontrar uma forma de ajudar Fátima a escapar da pena de morte. Porém, Ellis achava que deveriam contar a verdade aos moradores e esperar que perdoassem Fátima, já que se tratava de um acidente não intencional. Enquanto os dois conversavam, Donna entrou e viu a atitude estranha de pai e filho. Steven não conseguiu esconder e contou toda a verdade a Donna. Steven pensou que com suas palavras poderia fazer os moradores acreditarem e perdoarem Fátima, como no caso de Sarah. No entanto, Donna imediatamente negou e disse que as palavras de Steven não eram mais confiáveis para muitas pessoas, como antes. Eles certamente condenariam a garota à morte. Depois que Donna saiu, Steven pediu a Ellis que rapidamente arrumasse tudo e levasse Fátima para escapar. Victor estava tentando, de todas as formas, fazer a boneca falar, mas ela estava completamente imóvel, sem conseguir dizer nada. Victor ficou com raiva e foi até Sarah contar tudo. Ele se sentiu desapontado por não conseguir se lembrar do conteúdo da conversa entre a boneca e Christopher, sobre o que haviam conversado. Isso, mais tarde, foi descoberto por Tab. Tab foi até Victor e o ajudou a recordar o passado. Após algum tempo tentando refletir sobre os eventos passados, Victor finalmente lembrou-se do local onde testemunhara a boneca falar. Era o porão da igreja. Eles foram rapidamente até lá. Assim que desceram, a cena do passado apareceu diante de seus olhos. Só então, Victor lembrou que não era a boneca que falava, mas o misterioso garoto de branco, que contava a Christopher sobre o segredo da cidade. Christopher, ao ouvir, ficou extremamente irritado. Victor ainda se lembrava claramente de uma frase que o garoto disse. Para encontrar a resposta, era preciso retornar ao ponto de partida. As crianças nascidas na escuridão também foram assassinadas na escuridão, e seus corpos criaram a árvore de teletransporte. A única forma de salvar as crianças é passar por essa árvore. Enquanto isso, Julia havia voltado para casa sozinha para encontrar seu irmão mais novo, Ethan. Julia queria entrar na floresta com Ethan até as ruínas que havia visto no dia anterior. Julia disse que parecia haver alguma força invisível querendo que ela entrasse nas ruínas. Ela então caminhou lentamente, mas assim que entrou, teve uma convulsão mental. Viu-se presa em uma adega.
viu-se a si mesma, Randall e Mary, amarrados e gritando em pânico, como da última vez que estavam inconscientes. Julia entrou em pânico, tampou os ouvidos e fechou os olhos. Quando Julia abriu os olhos, a ilusão havia desaparecido. No canto da parede, apareceu um velho amarrado, pedindo que Julia baixasse uma corda em um poço próximo porque alguém precisava de ajuda. Julia fez imediatamente o que lhe foi pedido. Surpreendentemente, a pessoa que foi salva foi Steven. Quando ele ficou preso no fundo do poço, alguém jogou uma corda para resgatá-lo. A pessoa misteriosa era Julia. Julia então atravessou a porta e entrou em uma caverna escura. Ouviu o choro desesperado de sua mãe misturado com vozes de crianças falando uma língua estranha. Julia correu até a origem do som, mas imediatamente acordou. Costar e Kenny haviam levado Julia para fora das ruínas. Ela estava extremamente assustada e abraçou Ethan. Enquanto isso, Steven havia secretamente levado Alice à cabana de Fátima na floresta. Alice havia preparado tudo para fugir com Fátima, mas, ao chegar, ficou surpreso ao encontrar a porta da cabana aberta. Fátima também havia desaparecido sem deixar vestígios. Aconteceu que algumas horas antes, Elgen havia vindo ver Fátima e a levado para o porão fora da cidade. Elgen disse que aquele era o novo esconderijo de Fátima. Ela pensou que Alice estivesse lá embaixo, mas percebeu que tudo era uma armadilha. Tentou fugir, mas foi imediatamente contida por Elgen. Elgen então acalmou Fátima, dizendo que não tinha mais intenções. Ele afirmou que a criança no ventre de Fátima deveria nascer saudável. Não era filho dela, mas, se nascesse com sucesso, todas as pessoas da cidade seriam libertas daquele lugar. Foi a mulher de kimono que disse isso a Elgen, que acreditou e seguiu suas palavras. Elgen ainda deu seu próprio sangue a Fátima para beber, tudo para que a criança nascesse saudável. Naquela noite, Sarah estava em casa quando de repente teve uma forte dor de cabeça. A estranha voz em sua mente voltou a soar. No dia seguinte, Sarah foi ver Steven e Alice e contou sobre a voz em sua cabeça. Sarah disse que Fátima não havia fugido, mas sido capturada por um morador. Fátima estava em pânico e tudo acabaria se não a encontrassem a tempo. Alice ficou muito preocupado ao ouvir isso. Steven viu e elaborou um plano com Donna. Reuniram os moradores da cidade e anunciaram que Fátima estava desaparecida. Todos ficaram surpresos e pensaram que Fátima também era uma vítima, mantida por alguém. Steven pediu que os moradores se dividissem para procurar por Fátima. Nesse momento, Victor ficou extremamente irritado ao se lembrar de tudo. Ele então pegou um machado e foi até a árvore de teletransporte, com a intenção de cortá-la. De repente, o misterioso garoto de branco apareceu para detê-lo. O garoto disse que a árvore não podia ser danificada, pois era muito importante. Victor percebeu que o garoto também havia mudado. Não era mais pequeno como antes. Victor queria que o garoto contasse todos os segredos da cidade, bem como escapar dali, como havia feito com Christopher. Mas o garoto apenas se afastou em silêncio. Enquanto isso, no esconderijo de Fátima, após muitos dias de cuidados especiais, sua barriga havia se tornado muito maior. Fátima estava sentindo grande dor e tentando encontrar uma forma de escapar do porão. De repente, descobriu uma porta secreta sob o chão, mas, por mais que tentasse, não conseguia abri-la. Nesse momento, o fantasma de uma mulher em kimono apareceu, caminhou até ela e cobriu a boca de Fátima com a mão. Enquanto isso, Teb estava com Julia fora da cidade tentando descobrir o paradeiro de Fátima. De repente, Teb viu à distância o fantasma de uma criança estendendo a mão, pedindo que ela o seguisse. Teb rapidamente correu atrás da criança até o porão secreto. Ao descer, viu Victor lá. Victor então contou toda a história. Após ouvir a conversa entre o garoto de branco e Christopher, Victor voltou para casa e contou à mãe tudo sobre as crianças e a árvore móvel. Ao ouvir isso, a mãe foi até a árvore sozinha e, infelizmente, se tornou vítima dos monstros. Victor acreditou que a morte da mãe foi sua culpa. Teb foi consolá-lo, mas assim que tocou em Victor, de repente viu uma ilusão do passado da mãe de Victor, perdendo-se na floresta e sendo devorada pelos monstros. Teb ficou extremamente assustada e gritou. Victor rapidamente levou Teb para casa para descansar. Teb então contou a Jean e Jade sobre isso. Ela pensou que a ilusão que viu provavelmente era uma pista que as crianças estavam tentando transmitir, definitivamente relacionada à árvore móvel. Jade disse que da última vez que desceu até o covil dos monstros, também viu as crianças deitadas sobre uma pedra. Elas olhavam para o teto, onde as raízes da árvore se conectavam formando uma árvore de teletransporte completa, exatamente como o garoto de branco havia contado a Christopher. Jean ouviu isso e imediatamente supôs que os frascos pendurados na árvore eram os enigmas que precisavam ser resolvidos se quisessem descobrir o segredo por trás
centrais da cidade. Enquanto isso, Steven, Alice e os outros começaram a perceber a atitude estranha de Elgin. Suspeitando que ele estava escondendo algo, imediatamente planejaram investigá-lo. Naquele dia, Elgin estava arrumando suas coisas e se preparando a ir ao esconderijo de Fátima, quando foi detido por Steven. Steven levou Elgin para um quarto e começou a interrogá-lo. Elgin não escondeu nada e imediatamente admitiu que estava mantendo Fátima em cativeiro. No entanto, acreditava que o que fazia estava certo. Se o filho no ventre de Fátima nascesse saudável, todos poderiam voltar. Sara aconselhou Elgin a não acreditar em forças irreais, porque da última vez havia sido enfeitiçada por elas, levando-a a matar seu próprio irmão mais novo. Alice, furioso, correu para questionar Elgin sobre o paradeiro de Fátima, mas ele ainda se recusava a dizer qualquer coisa. Vendo isso, Steven voltou imediatamente para casa para pegar a caixa de tortura, determinado a fazer Elgin confessar. Apesar das objeções de todos, Steven pediu que todos saíssem. Ele entrou sozinho no quarto, amarrou Elgin e começou a ameaçá-lo. Elgin continuou teimoso, dizendo que não revelaria nada, mesmo se morresse. Steven, irritado, bateu na mão de Elgin com um martelo, fazendo-o gritar de dor. Nesse momento, Colstar passava por ali, ouviu o grito e correu para verificar. Colstar ficou extremamente irritado ao ver a cena. Steven então a levou para fora do quarto e começou a explicar. Nesse momento, Sara entrou sozinha para ver Elgin. Ele disse que Steven o havia ajudado uma vez, então Sara não dificultaria as coisas para Steven. Depois de falar, Sara correu até Elgin. Um grito ecoou. As pessoas do lado de fora ouviram e correram, descobrindo que Elgin havia perdido um olho. Sara finalmente forçou Elgin a revelar onde Fátima estava sendo mantida. Enquanto isso, no esconderijo de Fátima, sua barriga estava cada vez maior e algo se movia dentro dela. Assustada, Fátima pegou um pedaço de vidro com a intenção de destruir o feto. De repente, a mulher em kimono apareceu para impedi-la. Ela disse que o momento havia chegado e começou a puxar o feto da barriga da garota. Quando Steven e Alice chegaram, já era tarde demais. O porão sob o chão estava totalmente aberto. Fátima disse que a mulher em kimono havia levado seu filho para baixo. Com medo, Fátima revelou que descobrira a verdadeira identidade dos monstros da cidade. Todos eram pais e mães do passado que sacrificaram seus filhos em troca da imortalidade. Steven sabia que o porão guardava muitos mistérios da cidade. Sem medo do perigo, desceu sozinho. Enquanto isso, Tab ainda tentava descobrir o significado dos números nos frascos de vidro. Jade disse que havia reunido tudo sobre numerologia, astrologia e milhares de cálculos diferentes, mas ainda não conseguia decifrar o significado. Nesse momento, Jim teve uma ideia sobre as 12 notas do teclado de piano. Os números representariam uma nota. Jade ficou surpresa com a ideia, não pensou duas vezes e correu para abrir os pedaços de papel e conferir. Ao tentar organizá-los de acordo com as notas, Jade começou a cantarolar uma melodia estranha que nunca tinha ouvido antes. Tab, de repente, teve uma ideia: ir até a árvore de teletransporte e cantarolar a melodia para ver se algo aconteceria. Os três então chegaram lá. Jade começou a tocar piano e reproduzir a melodia. Nesse momento, à distância, os fantasmas das crianças misteriosas começaram a aparecer lentamente e caminharam em direção a eles, mas apenas Tab e Jade os viam. Uma criança se aproximou e se ajoelhou diante de Tab. A criança falou novamente em uma língua estranha, mas desta vez Tab parecia entendê-la. Tab não conseguiu conter as lágrimas e se afastou. Jim, preocupado, perguntou a Tab o que estava acontecendo. Tab disse que se lembrava de tudo, o motivo pelo qual apenas ela e Jade viam os fantasmas das crianças, bem como o motivo pelo qual eram assombradas por sonhos assustadores, era porque ambas já haviam estado nessa cidade antes. Tab era a mãe de Victor e Jade era Christopher. Elas tentaram salvar as crianças, mas falharam, fazendo com que fossem trazidas para lá repetidas vezes como em um loop. Enquanto isso, no local de Steven, quando ele desceu pelo túnel subterrâneo, viu uma cena horrível. Uma mulher em kimono estava cercada pelos monstros, e em suas mãos estava o embrião de um bebê recém-nascido. No entanto, de repente, o corpo do embrião começou a se mover, cresceu gradualmente e finalmente o que estava dentro saiu, nada menos que um monstro que Steven havia matado e dissecado. Enquanto isso, no lado de Jim, na floresta, ele ficou extremamente chocado depois de ouvir a verdade de Tab. Jim estava de pé quando de repente ouviu o grito de Julia.
Júlia correu em pânico dizendo que algo havia acontecido na cidade e que precisavam fugir o mais rápido possível. Antes que Jim pudesse entender o que estava acontecendo, um estranho velho apareceu de algum lugar. Os olhos do velho eram completamente negros. Jim segurou um pedaço de madeira e pediu para o velho se afastar, mas ele continuou andando. Uma das mãos do velho agarrou firmemente o pescoço de Jim. Júlia tentou salvar seu pai, mas foi imediatamente derrubada. O velho sussurrou uma frase familiar no ouvido de Jim. A sua esposa não deveria ter cavado aquele buraco. Jim imediatamente reconheceu a voz como aquela que ouvira anteriormente no rádio. Antes que pudesse reagir, o velho cortou o pescoço de Jim, matando-o instantaneamente.